Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 7h34. Roberto Marcondes. Alô, você torcedor bugrino, boa noite, segundona, fechando a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série C daqui a pouco no Brincão, tem jogo importante, em busca da
da reabilitação total no campeonato. Escorregou algumas rodadas, hoje enfrenta a Inter de Limeira, vizinho aqui. É um pega regional pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do Guarani, tem mais um jogo para fechar esta rodada. E o Bugre de olho de voltar no top 2, top 2 do Campeonato Brasileiro. São 7h35. Daqui a pouco a bola rola às 8 da noite. Vamos ao destaque do Bugre. Fala aí, Elson Mariano. Boa noite. Ô, Marcondes, o destaque do Bugre não podia ser diferente. Eleições lá no Bugre. Rômulo Amaro segue presidente do clube. Pois é, o destaque é fora das 4 linhas, pelo menos por enquanto, né? Segue até 2028. Na nova eleição realizada ontem, ele foi aí reeleito. Continua à frente do Bugrão. Muito bem, Rômulo Amaro daqui a pouquinho fala sobre essa reeleição, comando bugrino nos próximos 2 anos, 3 anos. É isso aí. Reeleito ontem em pleito no Brinco de Ouro. E o time de Limeira. E a Inter, hein, Elson? A Inter também com novidades fora das 4 linhas, né? Deve pintar aí no time de Limeira nada mais, nada menos, Marcondes, do que Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos. Só que não é jogando não, viu? É ali trazendo uma SAF nova para a Inter de Limeira. É, o time vai ficar pesado, literalmente falando. Agora são 7h36. Vai comandar o futebol aqui na F-Play. Som e imagem no melhor do futebol. Gustavo Marques. Será que tem recuperação hoje? Sem essa de secar, hein? É seu time de coração. Você tanto mete o pau no Guarani. Inaceitável, Gustavo. Eleição acabou, né? Agora tem que jogar bola. Tem que vencer. O tempo tá passando. O clube tá oscilando. E, aliás, esse presidente que você mencionou, Elson Mariano, Rômulo, né? Sou Rômulo Amaro. Eu não conheço, ele só fala com a Bandeirante, só fala com o Breno Beretta. Com a gente ele não fala, então eu desconheço esse senhor. Mas que faça um bom trabalho, porque eu sou bugrino, como você disse. Eu sou bugrino e eu quero o melhor pro meu time, então eu tenho que torcer para uma gestão boa, uma gestão ótima. Como eu disse, Marcondes, a eleição acabou. A Série C tá aí, ó, batendo na porta e time pedindo passagem. Times que cresceram, pegaram ali, evidentemente, o G8 tá muito diferente hoje. E aí o que acontece? Joga em casa, Marcondes. A obrigação é vencer. Fato. E tem, evidentemente, uma disputa interessante aí. O ex-técnico do Guarani, o Matheus Costa, está no comando da equipe da Inter de Limeira. Daqui a pouco, hoje, a terceira colocada. O Bugre é o 6º colocado, 25 contra 23. Brusque lidera com 27, com 8 vitórias. Está no ar o futebol aqui no F-Play. Som e imagem no melhor do futebol. No som e na imagem, nosso Felipe Marques, o camisa 10. Futebol aqui no F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Tem a marca publicitária de Rivalo. Rivalo.bet.br. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Rivalo. Pizza do Dadá em Campinas. Pizza é no Dadá. Hiperxcap. Compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano. E Placar ao Vivo, futebol interior o mais completo. São 7h mais 38 minutos. Futebol interior com a direção executiva de Elson Paiola. Direção-geral, Dr. Arthur Eugênio Matias. Coordenação de Carlos Corsato. A sonoplastia do Felipe Marques, o camisa 10. Voltamos já já. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Roberto Marcondes. É hoje o dia da recuperação no Campeonato Brasileiro. Pode anotar aí. Já já a bola rola, brinco de ouro às 8 da noite. Aqui no F-Play, som e imagem no melhor do futebol para você. 15ª rodada hoje. Guarani fechando, portanto, essa rodada. Já tivemos Ferroviária e Maranhão 0-0. Santa Cruz perdeu em casa para o Figueirense 1-0. 1-1 para Confiança e Itabaiana. O Pega Sergipano. Em casa, Volta Redonda perdeu para Anápolis por 4-1. Brusque venceu o Ituano 1-0. Mais uma derrota do Ituano, hein? Ipiranga 1/0. Oscila demais no Campeonato Barra. Caxias perdeu para a equipe do Botafogo da Paraíba, que pegou o elevador 2-1. O Amazonas venceu o Paysandu por 2-1, um clássico lá no norte do país. E nós teremos, portanto, hoje, fechando esta 15ª rodada, além do jogo do Guarani, nós teremos também às 8 horas da noite, daqui a pouquinho, Floresta e Ipiranga. G8, Brusque 27, 8 vitórias. Botafogo da Paraíba 25, 8 vitórias. Inter de Limeira 25, 7 vitórias. Santa Cruz 24, 7. Paysandu 23-7, Guarani sexto 23-6 e Maringá fechando o G8 22-6. O que é 6? É o número de vitórias. Os dois últimos, Anápolis com 12 e Confiança também 12 pontos com apenas 3 vitórias. 7h43, vamos às primeiras informações do Bugre. Fala aí, Elson Mariano. Pois é, Marcondes, daí a gente tem aí, ó, a gente conseguiu falar com o Everton Brito. Ele que é um dos reforços, né? O atacante veio para reforçar o Bugre. A gente tem aí um bate-papo com Everton Brito, atacante do Bugre. Minha expectativa é para que dê certo, né? Conversando com o front aí, foi muito fácil a negociação. Até porque eu conheço o Guarani, conheço a cidade, queria muito vir. A gente até negociou um pouco na primeira janela ali, né? Acabou que não deu certo, o América não liberou e tal. Mas estou muito feliz que deu certo. E minha expectativa primeiramente, ter a primeira classificação, né? Tá no G8 ali. E depois o acesso, né? Essa questão da contusão foi mais um desconforto ali, né? Espero estar no campo nesse final de semana já, treinando com o grupo, para poder ajudar o Guarani nesses próximos jogos aí. Já bora jogar contra o Lado. Então, estou muito feliz de estar aqui.
Meu foco é 100% no Guarani, para poder ajudar o Guarani. Então, o protagonismo tem que ser do grupo, né? O grupo conquistar o acesso junto. Não tem que ser um só ou outro. Tem que ser todo mundo junto para poder conquistar esse acesso. O importante é a vitória, né? Que independente de quem marcar gols, o importante é vir a vitória. Temos que, os atacantes tem que marcar, tem que fazer gol, tem que ajudar do que for preciso, né? É isso que eu penso. Aí você ouviu o Everton Brito, reforço do Guarani, rapidinho, Marcondes. Na sequência, a gente vai ouvir também presidente eleito do Bugre, o Rômulo Amaro, falou no microfone de Futebol Interior. Muito feliz pela vitória, agradecer primeiro a todo mundo que trabalhou muito em prol desse resultado. A gente sabe das dificuldades que nós estamos passando em função de todo esse transtorno que foi causado. Porém agora vamos levantar a cabeça e correr atrás do prejuízo, que nós perdemos aí praticamente quase 2 meses nessa história de vai e não vai. Porém vamos olhar para frente, acho que agora nós temos uma decisão muito importante amanhã, para a gente poder brigar para voltar para a liderança e voltar a colocar o Guarani Futebol Clube nos trilhos, que é onde ele não deveria ter saído. Mas, infelizmente, a gente respeita a decisão da Justiça, cumprimos a decisão da Justiça, estamos aqui e vamos correr agora para voltar para a liderança. Ainda não temos a data correta, mas o Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Deliberativo que vai tomar posse na semana que vem, vai ser definido efetivamente na semana que vem, já vai ter essas diretrizes corretas de qual será a data, mas nós temos prioridade total na marcação dessas assembleias para a SAF. Não, acho que não só o Guarani, mas a maioria dos times que não tem uma receita consolidada hoje, se não for para uma SAF, vai ter muita dificuldade. Então a gente acredita muito no modelo profissional, numa SAF, é a realidade hoje dentro do futebol brasileiro. Vai depender muito da burocracia, né? Nós precisamos seguir os regimentos do estatuto. Então precisam ser realizadas 3 assembleias, depois precisamos ser realizada a última assembleia de decisão, que quem vai tomar essa decisão serão os sócios. Os nossos sócios tomarão essa decisão. Então nós precisamos seguir corretamente o estatuto. Bom, Rômulo Amaro, presidente reeleito ontem. A impressão que me passou, e eu conheço o Rômulo há muitos anos, ele trabalhou em grandes empresas, ele foi executivo de grandes empresas, inclusive de um grupo multinacional, português, o Rômulo. Então ele sabe bem como é que funciona essa questão de gestão. Lembrando que a SAF, sendo implantada, e esse é o caminho, ele irá continuar presidente do clube. Ele vai cuidar da área social. A SAF, ela corresponde, ela não é dona do time, do clube inteiro. Não, a SAF responde pelo futebol. Só isto, o clube terá como presidente o Rômulo Amaro. Independentemente se terá ou não SAF, ele será presidente do clube até o último dia do mandato dele. Certo, Elson? Certo, sem falar que, além de tudo, tem todo um processo de documentação, de regimento para ser analisado. E talvez aí está o ponto forte, porque ele tem conhecimento disso daí. E uma outra questão, né? Só vai para SAF time que não está bem financeiramente, que está praticamente quebrado. Tá devendo, não consegue fechar o mês positivo. Você vai juntando, dá um déficit gigantesco no final do mês. Time saudável não entra em SAF. Palmeiras vai entrar em SAF? Pra quê, né? Não, mas o Vasco vai entrar. Por quê? Porque não tá... A Ponte vai entrar em SAF? Vai. Porque é a única saída para ela poder respirar novamente. É verdade, tem as dificuldades financeiras. Não vê a luz no final do túnel se não for uma SAF. É isto. Então, a SAF só entra no clube quando tem uma situação muito complicada de financeira. A SAF, Sociedade Anônima do Futebol, né? É isso aí. Pra salvar as equipes. Agora, antes das escalações, eu sei que você tá louquinho pra descer o cacete. Eu sei já, Gustavo. Você tá com uma carinha de... Calma. Calma, cuidado com as suas ações. Vocês não cobram como imprensa. Pera aí, deixa eu terminar de falar. Vocês não cobram. Pera aí, só um minutinho. Aqui, a impressão que me passou na entrevista do presidente, reeleito o Rômulo, que ele está assumindo o time hoje. É verdade. Sabe? A impressão que me deu, mas nós estamos com os problemas, vamos voltar pro trilho, mudanças no seu... Pô, presidente... Quem botou fora do trilho, né? O senhor, presidente, o senhor está na direção do clube, junto na gestão, há mais de 4 anos, presidente. Por favor. Aliás... Essa declaração não pegou legal, não foi
bom. O mesmo que caiu em último em 2024, fracassou na Série C de 2025 e ninguém cobra. Mas Quem publicou isso foi meu amigo Elias Aredes. Parabéns aí pelo comentário. Grande cabeça. Entendeu? Adoro Elias. Mas ninguém cobra o cara. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas é reeleito, Gustavo? Você vê quem vota. Não, são associados. Só tem, ó, o futebol só vai ter graça de verdade e empenho quando todos os torcedores irem lá e eu acho um barato assim, não vamos falar de política, mas enfim, o cara mete o pau num prefeito, o cara vai pra reeleição e ele é eleito no primeiro turno, com 80%, com 70%, então não mete o pau no cara. Como não? Ué, hora de você tirar, mas a hora de você tirar, você não tem a oportunidade de tirar. E outra coisa, tchau, daqui a pouco você vai narrar o jogo, espero que você nos dê sorte. Eu gosto de você, Marconi. Quem gosta de mim, nada. Porque você fala o contrário de mim, você me contraria, e eu gosto disso. Não, mas não é pra só contrariá-lo, é posicionamento. Como diria outra papeleta, tá na pedra, hein? É isso aí, 7h51, vamos às escalações de Guarani e Inter. FI Play. Vamos lá. Guarani, escalado pelo técnico Hélio Cizenano, assim, ó. Sobe o irmão no peito aí, Gustavo. Kaique França é o goleiro número 1. Inayan tá com a número 30. 2 para Maurício Antônio. 4, Rafael. 6, Emerson. 55, Luiz Otávio. 66, Cauã Jesus. 21, Isaac. João Paulo joga com a 10. Guilherme Cachoeira é o 11. E lá na frente, na intenção de fazer gols, número 9, Luca. Repeteco do Bugre, Kaique França, Inayan, Maurício Antônio, Rafael e Emerson. Luiz Otávio, Cauã Jesus, Isaac. João Paulo, Guilherme Cachoeira e Luca. 7h52, e o time de Matheus Costa? Me fala, Elson. É, o time da Internacional de Limeira. Ela que vem lá da cidade da Terra da Laranja, né? Como diria o outro. Agora pesadaço, hein? Agora... Roberto Carlos e Ronaldo, hein? Vai, olha só, hein? Se botar... O dinheiro vem da onde? Árabe e da Turquia. Vem dinheiro bom lá, hein? Virou multinacional a Inter. Saulo é o goleiro número 1, 2 Paian Silva, 30 Robson, 4 Lucas Santos e na lateral esquerda 6 João Vitor, 31 Emerson Santos, 25 Lucas Bochecha, 35 Romarinho no ataque, 9 para Miguel Bianconi, 10 para Claudinho e 32 para o Richard. Repeteco da Inter de Limeira, Saulo, Ian Silva, Robson, Lucas Santos, João Vitor, Emerson Santos, Lucas Bochecha, Romarinho, Claudinho, Ricardo e Miguel Bianconi, que é o time do técnico Matheus Costa. Tem o Claudinho e tem o Bochecha no time da Inter, hein? É isso aí. Sem dança hoje. Arbitragem. Arbitragem do jogo, ele que é do Rio de Janeiro, mas está lá na Federação do Ceará. De ponta, Marcelo de Lima Henrique, 54 anos. Top. Suboficial da Marinha. Top. Entendeu? Auxiliado por Anderson da Silva Rodrigues, de 29 anos, e Yuri Rodrigues Cunha, de 34 anos, e o quarto árbitro, que é daqui de São Paulo, o Rodrigo Fernandes Júnior. Muito bem, tudo pronto no brincão. Ficha técnica do jogo. Ficha técnica pra você. Guarani Inter de Limeira. Daqui a pouquinho, daqui 6 minutos, a bola rola em busca da recuperação plena no Campeonato Brasileiro da Série C. E atenção, F-Play escalou para comandar Guarani. Inter. Gustavo Marques. Mão no peito aí, vamos pro jogo. Esse é Roberto Marcondes, boa noite pra você, boa noite também pra todos os amigos ligados. Elson também aqui junto com a gente na reportagem, ele, na técnica, o sangue do meu sangue, Felipe Marques. É o jogo da reabilitação. E olha lá como titular, hein, ô Marcondes. O Luca, que você tanto gosta. Pois é, hein? então eu queria falar sobre isso. Que coisa. Na minha opinião, o Hélio Cizenano sempre fez... Ele sempre escalou bem o time e sempre mexeu bem no time. Mas hoje eu não gostei da formação do Guarani. Não gostei. Eu não sei por que ele tirou o Maranhão.
Eu acho que o Luca poderia ser um homem de meio de campo. Não mostrou que... Ele participou em todos os jogos do Guarani, em 14 jogos. Em 14 jogos, ele não tocou 100 vezes na bola. Mas ganhou um pênalti. O Maranhão Sem não tocar na conseguiu bola. nem isso. Não, mas o Maranhão não deveria sair do time. Eu também concordo com você. Concordo, mas é aquilo que você fala, Torres, Marcondes. velho, Torres, camisa 10, é a 15ª opção do treinador. Marcondes, é aquilo que Ele você escalou fala. mal o time hoje. Se ganhar, vai ser por sorte. É aquilo que você fala e os treinamentos. Talvez ele O viu treinamento que nós escala. não conseguimos ver. Não, mas tudo bem, mas a gente analisa o que nós vimos no campeonato. Na arena, quem entrou na arena. Porque treinamento, hoje você não vê mais treinamento. A gente está analisando sobre a arena, o que o time já produziu, os atletas que produziram. Eu não escalaria esse time. Por exemplo, Cauã não colocaria, João Paulo sim, Isaac vem sendo titular, também não vem produzindo legal, um balanço para o direito, tem um balanço para o lado esquerdo, não colocaria o Luca e deixaria o Maranhão. É isso que eu faria. E agora, e Kevin também apagou a luz do menino, né? Tá certo, vamos lá. Eu te levo para o campo na garganta. A partir de agora o meu microfone é o seu estádio. Vamos, Bugrão. É pra cima deles, Guarani, é o jogo da reabilitação. O Bugre precisa vencer. Como vem oscilando o Guarani nesse campeonato, hein? O Elson tem um número interessante dos 4 últimos jogos. Vamos lá então, Elson. Olha só. Pois é, o Guarani que deixou de ganhar 10 pontos dessa brincadeira aí, Pois né? é. Nos 4 últimos jogos. 4 jogos, deixou de ganhar 10 pontos, né? Guarani que jogou, teve 2 empates e 2 derrotas. Empatou com o Floresta, que era praticamente 3 pontos, né? Garantidos. Empatou com o Floresta e com o Figueirense e perdeu para o Paysandu e para o Confiança. Entendeu? A importância dessa vitória no Guarani a gente vê na tabela. Se o Guarani vence hoje, ele pula para vice-líder do campeonato. Importantíssimo pro Bugre dentro da meta estabelecida para esse ano. É mole dos últimos 12 pontos. 12. Ele ganhou só 2. Um ponto em casa e outro fora em Figueirense, lá em Florianópolis. Por isso não tem nada decidido, né? Guarani vai ter que lutar bastante para se classificar para o outro campeonato. Porque eu sempre falo, né? A Ele Série não C sai. são 2 campeonatos. Perdão. Ele não sai do G8 hoje. Ele pode, se ele não ganhar, ele pode perder posição para o Maringá, que joga contra o Floresta. Mas ele não sai do G8 hoje. Se ele ganhar, ótimo. Ele vai a 26 com 7 vitórias. 26 com 7 vitórias, ele volta, ele rouba a terceira vaga da Inter e rouba a vice-liderança, como destacou o Elson, do Botafogo da Paraíba. Então tem alguns times, por exemplo, esse G8 aqui tem muita gente diferente já. Tem a manutenção do Guarani e do Brusque. Não tem mais o Ituano, tem a presença da Inter de Limeira, tem o Santa Cruz que não estava, tem o Botafogo da Paraíba que não estava, Ferroviária que está chegando, o Maringá que está chegando. Então o G8 já mudou muito o cenário. Positivo tá... Cortou. Informação Eu que... vou contratar um estagiário para cuidar de você. Obrigado, Marcondes. Não, por Você é sensacional, Eu Marcondes. sei, eu sou Inclusive, já estamos negociando aí. Entendi. O Bugrão com o seu uniforme tradicional. Aquela camisa verde que eu tanto gosto. Agora sim? Não, vai nesse daqui melhor. Agora? Melhorou? Muito. Então tá bom. Então vamos de estagiário. Então, vamos trocar. repense Obrigado. esse projeto. Obrigado, Marcondes. O papai Elson fica só com os olhos regalados. Já estagiei aqui. É, isso aí. Que coisa, hein? Vamos levar o Elson, né? Aí, ó. Mas ele não vai fazer o que você quer. Não, você não Com vai certeza. Você não vai reportar, Elson? Você não vai fazer a reportagem? Talvez. Então, é isso que eu quero isso, né? Não, eu tô falando de plantão de madrugada, ele não vai fazer. Tá certo, É nesse sentido que eu tô falando. Beleza, então. Tá combinado, então, Marcondes. Nem o Felipe. A bola vai rolar e o Guarani vai ganhar. O Guarani vai ganhar. Se o Guarani entrar em agora me campo preocupou. pensando que... Já tava preocupado. É só confundir, né? Pensa que é um derby. Olha aí o uniforme da Não, se da for Inter derby de ele Limeira, ganha. né? Então, Porque o time da ponta é muito ruim. É o que eu tô falando. Se fosse derby seria legal. Só imaginar que tá jogando com a Associação Atlética Ponte Preta que vence. É o Bugrão com o seu uniforme Será que tradicional. Matheus Costa vai vibrar muito se a Inter vencer? Não? Vai dar volta olímpica Pois é, dele? do jeito que ele saiu daqui, olha...
Vou falar um negócio pra você, mas se eu criticar o Marcondes, vai falar que eu tô pegando o pé do presidente, né? Então deixa o seu Rômulo Amaro trabalhar. A bola está rolando no brinco de ouro da princesa, é Série C. Gustavo Martins vem aí, o garganta de ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Eu prometo tudo, mas não entrego nada. Eu te levo para o campo na garganta. O meu microfone a partir de agora é seu estádio. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani na ponta esquerda. Tenta o cruzamento, a bola vai saindo para fora. Arremesso manual. Já cobrado com o Emerson. Ele abre o jogo, fez o toque para Luiz Otávio. Luiz Otávio com a perna direita já fez o toque. Abre o jogo, vem tocando bola. Ainda lá no sistema ofensivo, próximo do círculo central. Volta aqui na zaga. Volta aqui no sistema defensivo com ele, o paredão bugrino Kaique França. Ele domina com a perna direita, olha, vê com quem joga, ninguém para auxiliá-lo. Ele preferiu soltar essa bola aqui na ponta direita, vem trabalhando totalmente errado, deu de presente o Bugrão. E agora vem a Inter de Limeira no contra-golpe, no lançamento. Apenas observa a zaga do Guarani. Pediu falta, ganhou falta. Lado esquerdo tem falta para o Bugrão. Pra cima do camisa número meia dúzia, o Emerson Welson. É isso aí, fez a carga nas costas o jogador o jogador da equipe da Internacional, acabou fazendo ali o Lucas Bochecha, forçou ali pra cima do Emerson, ele caiu, tem falta marcada com 1 minuto e meio de jogo. Já cobrado, lançamento lá pro campo ofensivo, sobe de cabeça para cortar a equipe da Inter de Limeira, a bola volta, reboteada, domina, vem trabalhando ainda no sistema defensivo com o Romarinho. Romarinho tentou fazer o toque, recupera a equipe do Guarani, já tocando bola, dominando com o João Paulo. João Paulo tentou passar, perdeu a recuperação da Inter de Limeira, tenta ali fazer o toque, a bola vai para fora. O último a tocar na bola foi o atleta da equipe do Guarani, João Paulo. Arremesso manual, sistema defensivo, lado direito, que vai ser cobrado pela equipe da Inter de Limeira. Que vem forte, hein? Vai cair dinheiro, vai ficar pesado. A Inter de Limeira já faz ali o arremesso manual, lançamento feito, sobe de cabeça para cortar a Emerson. Tenta achar lá, o João Paulo não consegue, a bola volta, reboteada, posse de bola, favorecendo a equipe da Inter. Tenta ali fazer o toque, deu certo, toque de cabeça, ganhou, caiu, perdeu, caiu. A arbitragem tá marcando falta no círculo central e ali reclamando de um toque na boca, hein, Welson? Parece que hoje teve um choque ali, uma cabeçada ali entre os jogadores da equipe do Guarani e também foi da Inter de Limeira, levou a pior ali, na verdade sobrou, acabou sobrando um braço ali, não na maldade, mas acidentalmente. Tá tudo bem com ele já tá se levantando por ali. O Richard já está se levantando ali no círculo central. Falta para a Inter de Limeira, lá dentro do grande círculo. Você ligado, você conectado aqui nos canais Futebol Interior, o maior portal da América Latina. 3 passados deste primeiro tempo. Vem a Inter na correria total com o Lucas Bucessa. Tentou fazer o cruzamento. O último toque foi do atleta da equipe da Inter de Limeira. É apenas tiro de meta que vai ser cobrado pelo verde, que te quero verde, pelo goleiro Kaique França. F-Play, sua imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Abre o jogo, vem tocando a posse de bola agora da equipe do Guarani. A bola saiu ali pra fora para cobrança de arremesso normal. Vai ele pra cobrança, o Inayan. Inayan com a mão ali, com as mãos, né? Tenta ali fazer o arremesso. Conseguiu, vem tentando ali, vem trabalhando, ponta direita, falta, bola lá pelo sistema defensivo, dominando com o goleiro Kaique França. Ele domina, abre o jogo, já faz o toque com o Rafael. Rafael pra Emerson, Emerson aqui, ponta esquerda, dominou, fez o toque na correria total, tentou ali pro Luca. A devolução foi totalmente errado. A recuperação era a equipe da Inter Gustavo, de Limeira. Oi. Eu posso estar enganado, mas com 4 minutos de jogo já deu pra perceber que a Inter vai jogar em cima do Emerson. Aliás, todos os times que jogam contra o Guarani sempre atacam em cima do lateral esquerdo. Não sei porquê, mas é fato. E o Romarinho tá em cima do Emerson. O Emerson vai sofrer o jogo inteirinho. Para a cobrança, linha de arremesso normal, quase 5 minutos passados desse primeiro tempo, 0 para o Guarani, 0 também para a Inter de Limeira. Tenta ali no arremesso manual a recuperação da equipe do Guarani com o Rafael. Rafael para Maurício Antônio. Abre o jogo ali para o Kaique França. Já manda o balaio para frente, tenta ali arrumar a casa para a equipe do Guarani. Manda o balaio para frente, abre o jogo, dominando ponta, faz o corte na direita para o Inayan, perdeu, mas ali a arbitragem marca a falta, ponta direita, favorecendo a
a equipe do Guarani. É comecinho de jogo, é primeiro tempo. Você ligado, você que tá no brinco, você que está ligado aqui junto com a gente. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado pelo carinho da audiência. E você ouviu o toque eletrônico de Felipe Marques. 5 minutos deste primeiro tempo. Você ligado e conectado aqui junto com a gente. Trabalha a bola Maurício Antônio para a equipe do Guarani. Já faz o toque, tenta ali criar a jogada. A bola volta ainda pelo sistema defensivo. O Bugre vem tocando bola ainda lá pelo sistema defensivo com Kaique França. Abre o jogo com o Rafael. Rafael já faz o toque em profundidade, trabalhando essa bola, abriu aqui na ponta para Emerson. Emerson, ponta esquerda, ergueu a cabeça, que lançamento lindo para o Cachoeira, vai fazer, bateu, perdeu! Nossa, Cachoeira! Que oportunidade teve o Cachoeira! O Emerson viu bem, deu um presentaço, mas ali não é o pé dele, né, o Elson? Ali não era a boa dele. Pois é, ele viu bem o Cachoeira lá na frente, mas já tinha subido a bandeira, estava em posição de impedimento, continua 0-0 no Brinco de Ouro. Guarani e Internacional jogam. 0 para o Guarani, 0 também para Inter de Limeira. Você ligado aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior no YouTube. Deixa seu like, deixa seu comentário. Agradecendo sempre o carinho da audiência. Vem a equipe da Inter de Limeira com Ian Silva. Ele tenta criar a jogada, volta lá pelo sistema defensivo, vem tocando bola, trabalha, faz o toque daqui, o toque de lá pelo sistema defensivo, Gustavo, o círculo central de Gaim Marcondes. Se fosse o Guarani, não corria tanto atrás da Inter como está agora, não. Posiciona, porque o time já tira o fôlego, já morre. O time está muito acelerado, meu. Posiciona o time. Tá correndo muito atrás do adversário. É ansiedade para vitória. Não pode, ó. Vem o Bugre outra vez, deu certo na correria total, vai Cachoeira, em profundidade, é agora Cachoeira, faz o toque, lindo toque na ponta, para João Paulo, ergueu a cabeça, cruzamento, vai Luca, faz Luca! Faz uma bobagem dessa, perde o gol o Luca, num contragolpe que poderia ser fatal. João Paulo colocou na cabeça de Luca. Ele abaixinho não conseguiu. O Elson, conta pra mim o que você viu que eu não vi. João Paulo dominou lá pelo lado direito do ataque do Bugre. E vem o Bugre de novo. Vem o Bugre outra vez pela ponta. A bola sobrou, deu certo. Vem na correria total, trabalhando. Vamos, Bugre. Luiz Otávio tenta ali fazer o toque pra Cachoeira. Perdeu a recuperação da equipe da Inter de Limeira. Mas o Guarani é valente, tentou pegar, roubou, conseguiu a recuperação do círculo central. Domina pra Emerson, ponta esquerda na correria total, ele vem em profundidade, deixou tranquila para Cachoeira, Cachoeira dominou, vem tocando bola ali com ele, o Isaac tentou fazer o toque pro Luca, foi um excelente pivô, conseguiu fazer ali, tentou passar o do primeiro, passar do segundo, pediu falta, e a arbitragem tá marcando alguma coisa ali. O Elson Mariano, aciono você para informar o que o árbitro marcou. Pois é, a disputa de bola aqui pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, dominou a bola por ali, o Emerson recebeu a falta, depois colocou a mão na bola, na verdade ficou meio dúbia a marcação do árbitro, mas é falta a favor do Bugre, vai ter bola na área, Gustavo. Eu jurava que ele era o Luca, hein? Eu falei, olha o Luca fazendo isso, mas era o Emerson, calma, hein? Que coisa! Olha o Saulo, lembra do Saulo? Bota essa bola na grande área, Cauã Jesus. Quem sabe agora o gol do Bugrão. Cruzamento, a bola tá viva, sobe de cabeça, tira, afasta a zaga da Inter de Limeira. Escanteio pro Guarani, Elson Mariano. O Robson meteu o cabeção na bola, jogou pela linha de fundo, tá indo pra lá pra fazer a cobrança o Cauã Jesus. Tem escanteio para o Guarani lá pelo lado direito. Já sinalizou ali, levantou a mão direita. Eu acho que ele vai jogar no segundo pau. Vai Cauã, capricha Cauã. Jogada ensaiada pro Cachoeira. Cachoeira pro Cauã Jesus. Cauã Jesus fez ali o corte, deu certo, fingiu que foi, não foi. Tenta ali o cruzamento para ganhar o escanteio. E consegue. É outro escanteio pro Guarani. Cauã Jesus de novo, Elson. De novo ele. Dessa vez, agora ele vai... Dessa vez eu achei que ia ter a jogada ensaiada, né? E aí ele vai jogar lá dentro da área. Bola tá viva, Cachoeira desviou, tira. Bola tá viva, ainda na grande área, sai de soco nela pra tirar o Saulo. A bola volta ali, reboteada pra João Paulo. Cruzamento, tentou de bicicleta, voltou, tá sozinho, faz meu filho, opa! O Luca
tá jogando de zagueiro. Meu Deus do céu, uma oportunidade que perdeu o Guarani. Ao invés de bater pro gol, ele voltou. O que ele fez, Elson? Todo mundo reclamou ali um possível impedimento, né? Todo mundo reclamou ali um possível impedimento, mas a bola vem de um defensor. Ao invés de o jogador do Guarani chutar pro gol, ele resolveu fazer o passe pro meio da área. E aí é a dúvida, hein? Porque pra mim foi pênalti a favor do Bugre ali dentro da área, viu, Gustavo? Olha, o que o Maurício Antônio fez, meu Deus Ele do achou que céu. tava na zaga do Guarani, né? Eu acho que sim. Vou tirar daqui, tem medo de fazer gol, Que coisa, ou tá entrando bebida Agora, alcoólica no brinco ou tá entrando droga. Agora, porque não é possível. agora com relação ao lance do pênalti, respeito a opinião do nosso amigo Elson, mas pra mim, o Cachoeira cavou. Eu acredito que o Cachoeira nem esperava, né? Que ia receber aquele... Não, o que não pode é o Maurício fazer isso. Então, que coisa. E vem os caras, que não tem nada a ver com isso. Vem descendo a Inter de Limeira. Olha, Romarinho tentou fazer o toque, a bola tá viva. O cruzamento, desvio. Escanteio para Inter de Limeira. O Ian Silva descendo com muito perigo lá, Elson Mariano. Chega com muito perigo o jaqueta número 2 da equipe da Inter de Limeira. A bola até saiu, o Emerson tentou evitar a saída da bola, mas tocou por último na zaga do Guarani. Saiu pela linha de fundo, escanteio pelo lado esquerdo da defesa bugrina. Já tocada, tenta ali fazer o troco, tentou Coutinho, vem ali de novo a Inter de Limeira, cruzamento, bola tá viva, ajeitou, tira, completa a zaga do Bugre. A bola vai se perdendo aqui no círculo central. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. É Brasileirão, é Série C, Bugre jogando em casa. Brinco de ouro da Princesa, 12 passados, primeiro tempo. 0 pro Guarani, 0 também pra Inter, Marcondão. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo. Jogo em andamento, fechando a 15ª rodada, Floresta e Maringá, 0-0. Segunda divisão paulista, quartos de final, jogo 1, Flamengo de Guarulhos venceu o Independente de Limeira por 1-0. Tem o jogo 2, e o jogo 2 também acontecerá no final de semana. E o primeiro jogo entre América de Rio Preto e Itaquá, o empate por 1-1. Rivalo. Na Copa Paulista, apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Rivalo, site para maiores de 18 anos, Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Rivalo.bet.br. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. E vem descendo o Guarani no contra-golpe, João Paulo vai fazer o cruzamento, desvio. É outro escanteio pro Guarani, Elson Mariano. Pois é, no meio do caminho estava o Lucas Santos, chegou o Guarani lá pelo lado direito, dessa vez com o Cauã de Jesus. E aí, no meio do caminho, o Lucas Santos botou o pé na bola, jogou pela linha de fundo, assustando o goleiro Saulo. Vocês lembram do Saulo? Daqui a pouco eu vou falar por que eu falo isso, viu? Olha o Bugre. Bola tá viva na grande área, cobrança, tira, afasta, a bola volta com Cachoeira. Cachoeira pra Cauã Jesus fez o cruzamento, toque, sobe ali pra cortar a zaga. A bola volta ali, reboteada, posse de bola favorecendo a equipe do Guarani. A arbitragem pediu pra levantar, não foi nada ali com o atleta da equipe da Inter. Emerson solta a bola pra João Paulo com a perna direita, ajeitou, vem o Guarani, girou Luca, fez o toque na ponta, é agora Cachoeira cortou, abriu, bateu pro gol, travado, tira, afasta a zaga. Jogada bem trabalhada, outra oportunidade, o Cachoeira sambou, mas não conseguiu cantar, hein, o Elson? Pois é, acho que é muita água nessa cachoeira, hein? Porque eu vou falar pra você, ele gingou pra cá, gingou pra lá, olhou no gol, procurou o espaço e quando chutou mal demais. Por que, Saulo? Saulo, daqui a pouquinho eu te conto. Olha, Elson Mariano e seus mistérios. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Gustavo, oi, diga aí. Que falta faz um Herbert no time, né? A bola de fora da área. O Carlos Alberto, o Herbert e o Carlos Alberto estão fora em razão do terceiro cartão amarelo.
E por quê? Olha só a diferença que tem o time com o Luca e sem o Maranhão. Olha, o Maranhão tá fazendo falta hoje. Se ele tá ali na grande área hoje, ele segura os 2 zagueiros. Aí é a leitura errada da escalação. Você pode ter certeza que o Luca sai no intervalo e entra o Maranhão. Anote, pode colocar aí, entre parênteses, na posição do Lucas. E cadê o Carlos Eduardo? Acabei de falar, você tá prestando atenção, Carlos, não? Não falou Carlos Eduardo. Falei sim. Carlos ele Eduardo? tá suspenso, terceiro cartão amarelo. Obrigado, ele e Marquinhos. Herbert eu citei. Tá bom. pensando muito no estagiário. Abre o jogo, vem tocando bola, ainda lá pelo sistema defensivo, faz o lançamento, ih, olha aí, ó, deu certo, ponta esquerda, dominou, cortou, foi pra cima, caiu, pediu falta, a arbitragem em cima tá marcando falta, para a equipe da Inter de Limeira, ponta esquerda, vem bola na área aí, o Elson. Vem bola na área, tem perigo, e agora eu vou falar do Saulo. O Saulo foi aquele goleiro que quando estava na reserva do Santos, entrou num jogo contra o Corinthians, tomou 7 num jogo só. Anos depois, o Saulo foi jogar no Ituano, tomou 9 num jogo só. Então, esse é o Saulo. Apresento-lhes, Saulo. Não vai tomar um golzinho do Guarani? Pois é. Quem sabe, pelo menos um, né? Rapaz, que fase, hein, Marcondes? Que isso? coisa, hein? Que isso? Vai pra cobrança. 7, pelo amor, hein? Que Vai chover bola na área da equipe do Guarani. Nossa, vem a Inter de Limeira. Olha o perigo, olha o perigo. Se segura aí, Bugrão, é meu coração. Bola tá viva, sai de soco nela. Kaique França. A bola volta aí, bozeada. Sai de soco nela, Kaique França. A bola volta outra vez, é bozeada, batida, brigou de Claudinho. Bola foi pra fora. Que susto, que bombardeio, hein, o Elson Mariano. Se tem Saulo lá que toma 9, aqui nós temos o paredão, que é o Kaique França. Então, a defesa do Guarani tá querendo treinar o goleiro Kaique França, né? Porque ele faz 2 defesas incríveis e, na sequência, a defesa do Bugre devolve a bola de graça pro ataque da Internacional, mais 0-0. E deixa eu só fazer uma correção aqui, hein? Vamos lá. O Saulo não tomou 9 gols numa partida. Ele tomou 8 só. Tá vendo, Marcondes? Você pegando no pé do coitado do goleiro. Que coisa, hein? Ele é muito bem treinado pelo meu amigo Roberto. É, Preparador de goleiros da Inter. Parceiraço, Roberto. Xará. Pois, hein? E veio o Bugre outra vez, fez o toque, deu certo. É agora pra Cachoeira. Cachoeira fez o toque ali pra Emerson, cruzamento. Vai, Saulo! Saulo pra pegar, que coisa, Elcio. Parece que ele não quer repetir os 8 não, hein? O Saulo, isso aconteceu já há alguns anos atrás. O Saulo, um goleiro já com bastante experiência, jogou no Red Bull, jogou também no Botafogo da Paraíba, entre outros clubes aí pelo Brasil afora. Tá de volta a São Paulo, mas hoje me parece que ele não quer deixar o Bugrão fazer gol. Mas aí tem um detalhe, pela experiência do Lucas, não é que pega no pé do Lucas, mas é pela qualidade, pela história do Lucas no futebol, pô, é leitura de jogada, porra. Se você tem o Emerson numa linha de fundo, pô, ele vai bater rasteiro, pô, se tá observando o movimento do goleiro, antecipa o goleirão, porra. Antecipa e recebe a bola. Ele ficou olhando. Aí também não dá, né? É isso que eu fico puto. Esse Roberto Marcondes, bravo. Esse Marcondes pega no pé do Luca. Ô, Luca, faz um golzinho aí pra gente calar o Marcondes. Vamos calar o Marcondão, Luca, me ajuda aí. O jogo tá paralisado lá, Elson? Tá paralisado, o zagueiro da equipe da Internacional tá caído ali. Me parece que não vai dar pra ele. Eu já vi um sinal pro banco ali. Não sei se pra esperar, vai saindo virilha, ali né? Devagarinho, leva a mão ali na virilha. Bom, ele pôs a mão na virilha e no tornozelo. Não vai dar pra ele mesmo, não. Quem? É o atacante, né? É o Bianconi. O Miguel Bianconi tá saindo do jogo. Vai entrar no lugar dele o 99, o Getúlio. Tá saindo, portanto, atacante, o número 9, Miguel Bianconi, para a entrada do Getúlio. Não deu para o atacante da Inter de Limeira. Vai saindo ali, sendo consolado pelos companheiros, mas tá feita a mudança. Getúlio, então, camisa 99, o Bianconi sentiu, hein? Capitão, o 9, Miguel Bianconi, sentiu. A jogada ali, que coisa, hein? Que coisa. Mas Getúlio é bom atacante, viu?
A Inter trocou 6 por meia dúzia. Vai continuar dando trabalho. Só tem um detalhe só de mudança de posicionamento. O Getúlio é mais ponta a ponta de grande área. Já o Bianconi já sai mais pro choque, mas na velocidade. Essa é a única mudança que tem. Você viu o toque aí de Felipe Marques, 20 deste primeiro tempo. F Playson, imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente a Canais Futebol Interior. Obrigado, 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 obrigado sempre pelo carinho da audiência. Vai Emerson para a cobrança de arremesso manual. Ponta esquerda. Você ligado aqui junto com a gente. O toque é feito, conseguiu fazer o corte, foi para cima. A bola volta ali outra vez, reboteada. A posse de bola seria do Claudinho, mas segundo a arbitragem ele fez falta. Foi isso mesmo, Elson? Fez falta ali na linha de defesa do Guarani. Guarani já cobrou. Quer sair pro ataque o Bugrão, mas já perdeu a bola também. Saiu tocando errado o Guarani, Sorte mas a dele, arbitragem tá marcando falta. Falta pro Bugre. A arbitragem em cima, o senhor Marcelo de Lima Henrique, do Ceará, falou, opa, não. Você percebeu que o Marcelo só faz uma faixa de meio de campo? Ele não corre, não tá suado. Pô, ele vai na experiência. Então ele controla bem o jogo. Percebeu também que o jogo tá enganando muito? Essa correria toda de Guarani, aí tentando não sei o quê, mas efetivamente lance perigoso não teve nenhum. Só teve do Maurício que se assustou, tira a bola da grande área e não esqueceu que estava na grande área da Inter. E vem o Bugre tentando no ataque. A bola volta, reboteada na correria total. Vai Isaac, tentou fazer o corte errado. Recupera a equipe da Inter de Limeira. A bola volta ali, reboteada, poste, bola favorecendo a equipe do Guarani. Rafael manda o lançamento para frente. O balaio, quem sabe agora vai bater cabeça ali a Inter. A bola volta, reboteada, poste de bola favorecendo a equipe do Guarani. Ganha um arremesso. Não, parece que não quer. Pô, por que deixa a bola sair se você pode pegar a bola e ir no confronto com o zagueiro da Internacional? Que coisa. Que coisa louca é essa, porra? Esse é o Cauã Jesus, a bola volta, reboteada outra vez, favorecendo a equipe do Guarani, conseguiu ali fazer o giro, Maurício Antônio, a bola volta no círculo central com o Rafael domina com a perna direita na correria total, vem descendo, vem ultrapassando o círculo central, abriu o jogo aqui para Emerson trabalhou, essa bola deu certo, voltou, fez o toque dominando, carregando, fingiu para cá o Isaac fez o toque, deu certo, vai Bugrão, fez ali, tentando fazer o toque, Luiz Otávio errado, Luiz Otávio insiste, o toque de cabeça, afasta a zaga de novo. Vai o Bugre, Luiz Otávio outra vez. Ô, Gustavo. Oi. 23 minutos. Qual foi a bola que o Luca pegou na bola? Duas. Aquela de cabeça só. Vem o Emerson, cruzamento pela trave, tira ali a zaga da equipe do Inter de Limeira. A bola vai saindo para fora, tem arremesso no alto, mini escanteio pro Bugre ali, o Elson. Pois é, Emerson chegou ali pelo lado esquerdo, jogou para dentro da área, prontamente a zaga da equipe da Internacional botou pela linha lateral, tem arremesso lateral para a equipe do Bugre fazer a cobrança. Olha, rapidinho, o Emerson está sofrendo com relação ao ataque da Inter, que está atacando um pouco, mas está sofrendo, mas em contrapartida ele está tendo o corredor inteirinho para trabalhar. Já chegou 4 ou 5 vezes na linha de fundo. 23-20, vem dominando Luiz Otávio. Luca na grande área, esse é o problema. Luiz Otávio fez o toque, dominou, abriu o jogo, vem trabalhando bola ainda pelo sistema defensivo com o Inayan. Abre o jogo para Luiz Otávio. Luiz Otávio dominando com a perna direita, abriu o jogo ali, fez o toque, dominando, carregando com Maurício Antônio. Maurício Antônio vem trabalhando bola, faz o toque de novo para Luiz Otávio. Ele toca essa bola para Rafael para Isaac. Isaac girou o corpo, deu certo, fez o toque ali para João Paulo. João Paulo abriu o jogo para Emerson. Emerson volta outra vez ali pro Isaac. Isaac ergueu a cabeça, fez o toque, a tabelinha feita. Como que pode errar um passe? O jogador tá ali na ponta, do teu lado. Errou o passe. Tira ali de qualquer maneira a zaga da equipe da Inter de Limeira, apenas arremesso manual. F Play, só imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. 24-20, agora eu quero a sua opinião, Roberto Marcondes. Quase 30 minutos, e aí, o Bugre não vence por quê? Não vence porque a bola não chega de forma efetiva ali na grande área. Chegou umas 2, 3 vezes com o Emerson só.
teve algumas oportunidades, a equipe do Guarani, pouquíssimas, né? Ela trabalha bem até a grande área, depois não tem. Efetivamente você não tem um atacante que possa fazer a diferença dentro da grande área do adversário. O Guarani que arrematava muito com o Carlos Eduardo, que está fora hoje, suspenso, em razão do terceiro cartão amarelo, e até mesmo o Herbert. Então tá faltando um perfil desse jogador. Por isso que eu falo que o Hélio escalou mal o time. Arremate de fora da área, o time não está tendo. Aliás, não chutou nenhuma de fora da área. Por quê? Não tem esse perfil mais de tocar essa bola no passe curtinho. E assim está muito difícil, porque a equipe de Limeira está muito bem fechada. Vem outra vez a equipe do Guarani com o Luiz Otávio. Deixou ali pro Rafael. Rafael dominou na improfundidade. Tentando ali achar o Emerson, não consegue. Bola pra fora, F-Playson, imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Desac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. Vem o Bugre outra vez, tentando ali a tabelinha, não consegue, a bola volta ali, reboteada. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileirão Série C, Brinco de Ouro da Princesa. Bugre tem 0, Inter de Limeira também tem 0, 26, e vem o Bugre, descer tentando ali, Cachoeira batendo pro gol, desequilibrado, perdeu, Elson. De novo, né, mais uma jogada do Guarani que tenta chegar ali, mas o Guarani tá um time afoito, não consegue acertar os passes, né, Marcondes, é isso, né? Exatamente isso, toca a bola, tem volume numa zona que não interessa muito, que interessa muito a equipe da Internacional, não interessa ao Guarani, mas chega bem, tem que explorar mais o Emerson aqui pelo lado esquerdo, tem que arrematar, chutar mais e testar um pouco mais o Saulo. Abre o jogo, vai tocando a bola outra vez a equipe do Guarani lá pelo sistema ofensivo, tenta ali criar a jogada, tenta em profundidade, deu certo, vai para Caban Jesus, tentando ali o cruzamento na grande área, tentando achar a Luca, não deu certo, tira, completa de cabeça ali a zaga da Inter de Limeira, a bola volta ali reboteada, favorecendo a equipe do Verde, que te quero ver, a equipe do Bugre, jogo bola feio, ali outra vez para Inter de Limeira, que coisa, Bugrão, passa ano, entra ano. Eleição chega, eleição sai e o Bugre ainda não consegue ser competitivo dentro de um campeonato. E trata-se de uma Série C. Que fase, é escanteio pro Bugre. É jogo ruim. Feio demais. Muito ruim. Feio demais, tem um dó de quem pagou o ingresso, né? Meu Deus do céu, que coisa, hein? Só falta daqui a pouco ele colocar o Ralph. Aí fica Ele lindo. no banco tá, não fica tá? tranquilo. Hoje ele não joga. Não duvide de coisa ruim. É, quem sabe ele aparece aí, né? Escanteio! Bola viva dentro da grande área, agora passa por todo mundo e vai embora. A bola volta ali reboteada. Tenta ali criar a jogada, caiu ali, pediu falta o João Paulo. A arbitragem não tá marcando nada. Errou o lateral do Guarani. Olha lá, ele assumiu, ele ouviu no ponto, marcou antes, falou assim, desculpa, marcou não. Tá É vendo, falta nossa, claro. Você tem o telefone do senhor Marcelo de Lima Henrique, Não, inclusive tenho. experientaço, hein? Uma experiência dentro do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, bom aí. Muito bom. Árbitro. Vai pra cobrança o Emerson. Emerson vai mandar essa bola dentro da grande área. É isso, tem que assumir a responsabilidade. Joga essa bola dentro da grande área, tira, sobrou, vai fazer. Meu Deus do céu. Cauã Jesus. Parecia uma criança tentando ali chutar a bola, hein, Elson? Pois é, faltou perna pro Cauã Jesus, ele chegou ali, aí espirrou o taco, né? Aí acabou jogando a bola pela linha de fundo, aliás, saiu fraquinha, o goleiro Saulo foi lá e pegou, mas é o que eu acabei de falar agora, o Guarani parece que tá muito apavorado, falta se entrosar um pouquinho ali, passes curtos tá errando, tá difícil o Bugrão hoje, viu, Gustavo? Joga em casa, hein, Marcos? Não, mas o detalhe é o seguinte, um reflexo bem do jogo, é essa finalização que aconteceu agora, do Isaac, né? Pô, se posiciona melhor para bater a bola, né? Ele foi com uma inadimplência absurda. Absurda. Inadimplência com relação à finalização positiva. Foi muito mal, se posiciona. Chega na bola com vontade de fazer gol. Bate no meio. Dá de chapada. Pô, vai com vontade, com tesão.
Que coisa, e o Bugrão não vence. Abre o jogo, vem carregando, vem tocando bola na correria total. Aperta ali o equipe do Bugre. A recuperação da equipe da Inter de Limeira que já sai tocando bola, jogando, colocando o Bugre na roda na ponta esquerda. E ali agora tem atleta da equipe da Inter de Limeira caído. Ali seria o Emerson Santos. A arbitragem ali marcou um toque ali pra cima dele. Tá caído, é falta pra Inter, é isso, Elson? Olha, chegou chegando ali por baixo o jogador da equipe do Guarani. E aí acabou fazendo a falta. O Luiz Otávio chegou por ali, chegou e pegou só o jogador da equipe da Inter. Podia até pintar um cartão amarelo ali, mas o Marcelo falou assim, daqui a pouco. Vem a Inter de Limeira tentando fazer o toque, recupera Maurício Antônio para a equipe do Guarani, a bola volta ali, reboteada lá pelo sistema defensivo, o tempo vai passando e você vai curtindo a transmissão aqui nos canais Futebol Interior. É sempre muita alegria contar mais um capítulo na história da equipe do Guarani aqui pelos microfones dos canais Futebol Interior. A abertura de bola dominando lá pelo sistema defensivo, carregando ali para o Kaique França fez o toque para Rafael dominou com a perna esquerda, ele abre o jogo, ganhou a cabeça, a revolução foi feita ali para Kaique França. Ainda lá pelo sistema defensivo, o tempo vai passando, são 30 e 40 passados, primeiro tempo, 0 para o Guarani, 0 também para a Inter de Limeira, toque feito, nossa, meu Deus do céu, que susto, hein, me dá um medo esse Guarani, Kaique França, meu Deus, não confia não, Kaique, manda essa bola lá pra frente, sobe de cabeça para cortar ali a zaga da Inter de Limeira, ganha todas a Inter de Limeira, é inacreditável, e vem o Bugre, conseguiu passar, deu certo para João Paulo na correria total, deu certo, é agora pro Lucas de Brogoleiro, caiu, pediu pênalti, penalidade máxima pro Bugre. Lucas sofre o segundo pênalti no Campeonato Brasileiro Série C. Lucas driblou o goleiro e o Saulo tocou nele, foi isso mesmo, Elson? É, pelo menos o que mostra a plástica da imagem é que o Saulo saiu ali pra cima do Lucas e aí acabou tocando o biquinho da chuteira na ponta do pé do Lucas. É o que tá mostrando ali. O Saulo jura por A mais B que não tocou no Lucas, viu? Mas a falta, o pênalti não foi do Lucas, foi do Saulo. A falta, o toque foi do Lucas Santos, no Lucas. O 4 que deu toque no atacante bugrino. Você tá bem, Marcão? Foi o 4 que deu toque, deu por baixo. Foi pênalti claro. O Saulo não tocou nele, é verdade. O Saulo reclama com razão em relação ao lance dele, a entrada dele. Mas o pênalti foi claro em cima do Lucas, graças a Deus. A falta foi do Lucas Santos, o 4 da Internacional. Mas eu acho que não foi essa a interpretação do árbitro. Ele marcou o pênalti. Marcou o pênalti na cabeça do árbitro. Mas o Marcelo mostrou pro Saulo que não foi você, foi o outro. Tem um lance no nosso monitor que mostra o posicionamento do árbitro do jogo, do Marcelo. Ele falou, porque o Saulo é capitão, então o único que pode falar com o árbitro é o capitão do time. Então ele questionou, ele disse, não foi você, foi o outro que fez o pênalti. Tocou realmente, pênalti claro. Grande jogada do Lucas. Valeu por todo o campeonato. Repita, Marcondes. Valeu por todo o campeonato. Olha aí, Elson, e vai ser o Lucas que vai bater? Está gravado. Pelo menos ele foi pra bola, viu? Será? 33 minutos. Ô, Bugrão, é ele, Luca na bola, cabeça 9, tem experiência, já passou pelo Corinthians, já passou por vários clubes, tem muita experiência, Luca, ele tem o número 9 estampado em sua camisa, posição de penalidade, posição ali pra bater pro gol, pra fazer o gol pro Bugre, penalidade máxima, vai Luca, olhou, correu, paradinha, bateu pro gol, golaço de Luca. Tirou do goleiro. Gol do Bugre. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 33 minutos passados desse primeiro tempo, goleiro de um lado, bola para outro, Luca
no cantinho direito do goleiro Saulo, que nada pôde fazer. Luca desencanta, abre o marcador do Brinco de Ouro. O Guarani tem 1, Inter de Limeira tem 0. Ufa, Elson Mariano. O Bugre abre o marcador para a alegria da torcida e a alegria dos jogadores, hein? Gol importantíssimo aos 34 minutos. O Luca partiu para a bola, deu 3 ou 4 passos, depois deu aquela marchadinha até a bola e esperou até o último minuto da movimentação do Saulo. Quando ele viu que o Saulo pendeu o corpo para a direita, ele bateu do outro lado. Ele bateu pro outro lado. Vem a Inter de Limeira tentando trocar, caiu, pediu, ganhou pênalti pra Inter de Limeira. Ô, Elson Mariano, não deu nem tempo de você explicar o gol. Nem deu tempo, essa é a verdade. Praticamente menos de 40 segundos tem pênalti para Inter de Limeira e um pênalti claríssimo, né? Olha, um pênalti claríssimo. Perdão, Elson. O pênalti foi claro em cima do Luca, e o Luca bateu muito bem o pênalti, deslocou o goleiro, qualidade, cobra de quem pode. Luca marcou um gol depois de 50 jogos, mas parabéns. O gol custou caro para os cofres do Guarani. Com relação ao pênalti cometido pelo Inayan, pênalti claro. Pênalti claro. Aí eu falo que falta aquela leitura de jogada desde o princípio da competição, desde o jogo lá contra o Maranhão. Pô, o time precisa entender. Pô, você fez um gol no jogo ruim, é importante, você não vence há 4 jogos. E de repente você tem uma situação dessa, faz um pênalti logo na sequência, pode pegar o Kaique? Pode. Fechou o tempo. Mas fechou o tempo só pra Inter botar fogo lenha na fogueira. Kaique vai pegar, gente. Kaique vai pegar. Muita discussão dos jogadores. O Luca, aqui, a parada. Aqui junto aos bancos de reserva, os jogadores tanto da Inter que estão no banco, quanto os jogadores do Guarani que estão no banco, quanto alguns jogadores e a comissão técnica ali, tá todo mundo discutindo, virou um fuzuê só, viu, Gustavo, ali à beira do gramado. Preparador de goleiros da equipe do Inter. Que é confusão, tá bravo, Robertão. O Robertão não é fraco não, hein? Você conhece ele? Adoro uma pasta de amendoim com pão. Adoro. Treinou o Mac, pô. Treinou. O Robertão é fantástico. Um cara espetacular e um grande profissional. Tá na Inter já faz 1 ano e pouquinho já. Chegou no acesso da D para C. Ei, não deu nem tempo de comemorar, hein, Luca? Que coisa. Mas o Luca foi provocar bem em frente ao banco da Inter, né? Ô, Luca, você é experiente, irmão. Pô, que bobagem, né? Que bobagem. Você provoca um time à toa, né? Bateu um pênalti de profissional e teve uma atitude de juvenil. Por quê? Infantil. Na bola quem, o Elson? Romarinho, é isso? Tá por ali o Romarinho para fazer a cobrança. Kaique França para pegar. Romarinho para bater. Kaique França para pegar, Romarinho para bater. Ele tá posicionado ali, Romarinho, olha para um lado, olha para o outro. Vai, Kaique. Eu sou mais você, Kaique. Vai, Kaique. Correu, bateu, é gol da Inter de Limeira. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Não deu nem tempo de comemorar. Romarinho estufou a rede no meio do gol, tirando do goleiro Kaique França para empatar o jogo. Aos 38, Romarinho no meio do gol empata o jogo. Tudo igual no Brinco, 1 pro Guarani, 1 também para Inter de Limeira, o Elson Mariano. Pois é, se o Kaique França fica paradinho ali, a bola ia bater nele, talvez entrasse, outra vez saísse, talvez ele defenderia. Mas o goleiro sempre escolhe um canto e bateu muito bem o Romarinho na bola. Bola meia altura, Kaique França pulou pro seu lado esquerdo. Gol da Inter de Limeira, 38 jogado, tudo igual, 1-1. 2 pênaltis bem batidos, hein? O Luca e o Romarinho. Eu falava... Bateram muito bem. Eu falava da batida de pênalti do Luca, ele bateu lado de fora do pé. A bola foi na bochecha da rede. Foi mesmo, é verdade. E ali o senhor Marcelo de Lima Henrique tá marcando falta pro Guarani, tudo igual. Acertou nos 2 penais, ou Marcos? Sim.
Tá certo, então. Pra cobrança ali vai Emerson de falta para a equipe do Guarani. Agora, só complementando aqui a opinião sobre o lance. Não pode, né? Pô, jogo ruim, sabe? Não consegue finalizar. Aí acontece o milagre do Luca fazer uma jogada de pênalti. O pênalti foi claro em cima dele, converteu de forma positiva. Foi bem na cobrança de pênalti o Luca. Fez 1-0, depois de 40 segundos, a Inter soltou a bola no ataque, o lateral do Guarani faz um pênalti, porra, empurra o atacante pra linha de fundo. Pô, tá 1-0, finalzinho do primeiro tempo, não ganha 4 jogos. Pô, tira o cara no intervalo. Pô, não pode, isso é uma bobagem gigantesca, fez o Inayan. Tá certo, é a opinião de Marcondes. Agora tem falta para Inter de Limeira. FI Play, sua imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O torcedor fala diretamente do Brinco de Ouro da Princesa. Eu te escuto, torcedor. Fala, Gustavo. Tô aqui na torcida, aqui no Brinco de Ouro, embaixo do tobogã com o Samuel e com o Bernard. Vendo o jogo do Bugrão e ouvindo o futebol interior. Aquele abraço, hein? Tamo junto. Olha o Bernard aí, ó. Valeu. É metal esfregando em metal aqui, velho. Tá louco. Joguinho truncado, hein, velho? Tá certo, então esse é o Márcio Carvalho. Um abraço Amarelou. pro Bernard. Amarelou quem? 55, Luiz Otávio, tomou cartão amarelo. Ainda tá caído ali, tá levantando agora o Lucas Bochecha. E o Luiz Otávio foi amarelado pelo Marcelo de Lima Henrique, agora aos 40 minutos do primeiro tempo. Não acaba esse primeiro tempo. E o Bugre vai empatando, 1 pro Guarani, 1 também pra Inter de Limeira. Já trabalha essa bola Inter de Limeira lá pelo sistema defensivo. Tentou fazer o toque, deu certo. Tenta ali girar o corpo na marcação, vai pra cima dele, passou como quis. Vem a Inter de Limeira no contra-golpe. Maurício Antônio se joga nela, manda a bola pra fora. Arremesso manual. O Nayan fez o pênalti, mas não tomou o amarelo não, né? Não tomou. Não tomou não. Vem a Inter, cruzamento, tira Maurício Antônio. A bola volta, reboteada, fingiu que foi, não foi, passou o primeiro, perdeu. Recuperação do Bugre, vem no contra-golpe, toque de bola feito, dominando na perna direita, faz ali o lançamento, deu certo, conseguiu dominar, tira, afasta o perigo a Inter de Limeira. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileirão Série C. 42 passados, primeiro tempo, 1 pro Guarani, 1 pra Inter de Limeira, Marcondes. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, mude para Rivalo, rivalo.bet.br, confirmando Floresta e Maringá, 0-0, tivemos, portanto, o Brasileirão, né? E tá rolando a bola na Série B, Sport está vencendo Cuiabá por 1-0, Rivalo, mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos, Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. É a abertura de bola, vem carregando ali a equipe da Inter de Limeira lá pelo sistema defensivo, já fez o toque, trabalhando com o Ian Silva. Recuperação do Bugre, deu certo para Luiz Otávio, fez o toque na correria total, vai na marcação, vai na correria, vai Cavan Jesus, perdeu Cavan Jesus. Ô Gustavo, oi. Tudo bem que o jogo é ruim, o Márcio até, o ouvinte nosso tá lá no Brinco, citou isso, tem a mesma leitura que a nossa, mas esse 1-1 ele é injusto. O Guarani tinha que estar mandando no placar, tá jogando mais, tem volume de jogo, tá mais em cima da Inter, tá sendo ineficiente com relação à finalização, mas ele merece estar na frente. Esse 1-1 é muito melhor para a Inter do que para o Guarani, muito mais. Tanto é que a Inter não faz esforço pro jogo. Quem tá correndo pra caramba, tá tendo desgaste é o Guarani. Aí tá de boa, ela só tá de pantufa, vai de boa. Por quê? Porque sabe que pode dar uma escapadinha, sofre um pênalti, pode fazer um gol, vira o jogo. Para ela tá ótimo o empate, porque tá virando vice-líder com 26 nesse momento. E o Guarani na mesma colocação com 5. Pegou só a pontuação do Paysandu. E vem a Inter de Limeira, vinha aliás, a bola vai saindo para fora, tem arremesso para uma FI Play, só imagem do melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano.
Vem do contra-golpe, conseguiu recuperação ali, a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo, tenta trabalhar, tenta criar a jogada, não deu certo, a bola volta ali, reboteada, favorecendo ali a equipe do Bugrão, que vai empatando o jogo, um para o Guarani, um também para a Inter de Limeira, quase 45, 44 e 20 passados, primeiro tempo, já vem trabalhando bola, vem tocando lá pelo sistema defensivo, faz ali inversão de bola, domínio para Kaique França, Kaique França, tenta, Gustavo, e não teve nada para jogar 1 minuto a mais, 2 minutos a mais. Se ele terminar nos 45, tá tudo certo também, viu? Tenta ali criar a jogada para o Maurício Antônio, para a equipe do Guarani. Maurício Antônio já fez o toque dominando para Rafael. Rafael tenta ali, ultrapassa o círculo central, faz o lançamento. Foi bonito para o Luca. Em profundidade, Luca dominou, passou um, passou o segundo, vai ganhar o escanteio, ganha o escanteio, Luca. Lado esquerdo, vem bola na área, Welson. De novo, mais 4 minutos de acréscimo. Marcondes falou que não tinha que dar nada. Mas ele não ouviu o Marcondes, não. Deu 4 minutos, vamos até 49. Tem escanteio para o Bugre, lado esquerdo do ataque bugrino. Vai ter bola lá dentro da área, Gustavo. Cachoeira na bola, bola na grande área. Sobe de cabeça para cortar ali a zaga da equipe da Inter de Limeira. Bola vai aqui para arremesso manual, favorecendo a equipe do Bugre. Como é que você pode ter Rafael, o Marco e o Luca, que são altos? O Lucas está fazendo um bom primeiro tempo. A gente brinca tudo, mas ele tá sendo um dos destaques do time. Né? Como é que pode o Cachoeira bater? Eu gosto do Cachoeira. Ele não pode bater meia altura no primeiro pau. O pessoal tudo grandão ali na marca de pênalti. Enfrenta a bola, né? Você ligado aqui junto com a gente, vai Emerson para a cobrança de arremesso manual. É quase 46, 4 minutos de acréscimos. Vai Emerson, bola na grande, ela tá viva. Passou por todo mundo, ficou tranquilo ali pro goleiro Saulo, que até agora tomou só apenas um gol, viu, Elson? Não tá preocupado nenhuma. O Marcondes falou exatamente. Você pode ver que a Inter, ela não sai pro jogo, ela vai cozinhando o Galo. Ela não é o caso de estar jogando contra o Galo, mas é o que ela faz, entendeu? Ela vai tocando a bola ali, vai comendo pelas beiradas, né, Marcondes? Como diria lá em Minas, né? Comer pelas beiradas, eu vou Gustavo. Tudo que é ruim joga pra mim, né? Não, comer pelas beiradas é bom, né? Você larga a mão. A Inter vai só administrando ali sem botar muita pressão pra cima do Guarani. Ela não acelera o jogo, nada. O que o Guarani acelera, às vezes, de forma errada, a equipe da Inter, time de Limeira, desacelera o jogo totalmente. Mas esse era o plano de jogo da Inter mesmo? Eu tenho certeza que sim. Jogando na base do contra-ataque, no mano a mano. Sentiu. É isso que detalhou o jogo, desenhou o técnico, o Matheus Costa, o técnico da Inter de Limeira. Sentiu quem? O Lucas sentiu ali, ele reclama de um pisão do jogador da Inter de Limeira. Só que, na hora que o árbitro foi lá e falou pra ele que não foi nada, ele falou, tá bom, então vale. E saiu marchando como se nada tivesse acontecido, hein? Positivo, tem falta para cobrança, Cauã Jesus vai mandar essa bola dentro da grande área, cruzamento, bola tá viva, sobe de cabeça, corta ali a zaga, a bola volta para Emerson levou de chão, outra vez para o Cauã Jesus, fez o toque para Luiz Otávio. Luiz Otávio já dominou, tentou ali criar a jogada para Cachoeira. Cachoeira faz a inversão para ninguém. Ficou tranquila para o goleiro Saulo Elson. Pois é, a bola chutada aí da área intermediária de ataque. Foi ali, chegou fraquinha, tranquilo. O Saulo só deu aquele tapa nela, jogou no terreno, esperou o jogador do Guarani chegar um pouquinho mais perto. Último giro do ponteiro. Um pro Guarani, um também para Inter de Limeira, 48 e 20 passados desse primeiro tempo, 1-1. Guarani fez com o Luca. Aos 34 de pênalti, Romarinho aos 37 empatou para Inter de Limeira, 1-1 no brinco. Trabalha a bola, vem descendo a equipe da Inter de Limeira lá pelo sistema defensivo. Vai colocando o Bugre na roda lá pelo sistema defensivo. Vai terminar o primeiro tempo, Marcelo de Lima Henrique. O Bugre vai empatando, tem que conversar aí no intervalo, Bugre. Voltar para o segundo tempo para vencer. Lançamento feito, tira, afasta ali a zaga da Inter de Limeira. Completa, tira. A bola volta ali, reboteada para o Bugre. Vai Bugre, o último ataque desse primeiro tempo. Acabou. Não há tempo para mais nada. Termina Marcelo de Lima Henrique.
Primeiro tempo encerrado no Brinco de Ouro. O Bugre empata o jogo parcialmente no Brinco de Ouro. Luca aos 34 e Romarinho aos 38, tudo igual. Um pro Guarani, um para Inter de Limeira. Agora vem ele para comandar o intervalo de jogo, ele, Felipe Marques. Roberto Marcondes. Um jogo ruim, primeiro tempo, Brinco de Ouro, 1-1, Guarani e Inter. Aconteceu um milagre no Brincão. Gol de Luca, que aliás está sendo o principal jogador do Guarani nesse primeiro tempo, nesse empate com a Internacional. Marcou de pênalti aos 33 e a Inter empatou logo depois de 1 minuto. Absurdo, né? O pênalti que o Nayan fez, né? Pô, administra o resultado, jogo ruim. Tá 1-0, segura o jogo, leva pro intervalo a vantagem, a vitória diante da Inter de Limeira, que não aconteceu. Houve o pênalti, foi claro, aliás, os dois pênaltis foram claros, acertou o Marcelo Henrique, árbitro do jogo, e portanto aí um para a equipe do Guarani, gol de Luca, um para a Inter, Romarinho. A Inter vai para a segunda colocação, o Guarani fica na quinta colocação, ultrapassando a equipe do Paysandu. 8h50, intervalo de jogo, Brinco de Ouro, Guarani e Inter, 1-1 é o placar do jogo. Mais um detalhe e um destaque do Guarani, fala aí, Elson Mariano. Pois é, um jogo em que o Guarani tinha tudo para estar na frente, mas aí num lance infeliz do Inayan, lá dentro da área, acabou empatando o jogo. Logo na sequência da batida do pênalti, muito bem batido pelo Luca, foi lá o Romarinho e fez o gol aos 38 minutos do primeiro tempo, Marcondes. Muito bem, Luca, portanto, marcando o primeiro gol com a camisa bugrina nesse Campeonato Brasileiro, fez um gol de pênalti logo na saída de bola, no ataque da Inter de Limeira, no gol, na jogada subsequente ao gol do Guarani, um pênalti muito claro, depois de uma falha do Nayan, fez falhou na tirada de bola e depois falhou duplamente na questão do pênalti. Foi pênalti claro para a Inter, aliás, os dois pênaltis indiscutíveis, né? Na arbitragem do Marcelo Henrique. Estamos aqui aguardando se o Luca, como autor do gol, irá falar ou não. Não vai falar. Intervalo 8h51. Já voltaremos com mais informações para você. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Roberto Marcondes. 8h57, F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Intervalo de jogo, brinco de ouro, 15ª rodada. Guarani 1, Inter de Limeira também 1. O Guarani marcou primeiro, um gol de pênalti sofrido pelo Luca, e o próprio Luca foi e bateu, aliás, de forma espetacular. Aí muita experiência, qualidade que ele tem. Aliás, vem fazendo um ótimo primeiro tempo o atacante Luca, né? Bateu de chapa, tirando o bom goleiro Saulo da jogada. E inaceitável, inadmissível foi a posição do Inayan logo no primeiro ataque pós-gol bugrino. Ataque da Inter, tentou tirar, falhou o Inayan.
viram de forma desesperada o atacante da equipe da Inter recebendo a bola dentro da grande área, fez um pênalti. E um detalhe, ele estava a 1 metro da linha de fundo. Protege, empurra o atacante para a linha de fundo, protege, dá uma olhadinha no placar, tá 1-0. Não dá para o Inayan cometer um pênalti infantil em cima do João Victor, da equipe da Internacional. Aí foi a experiência e também a habilidade do Romarinho, marcou, tirou o goleiro Kaique França da jogada. Empatou o jogo. Esse resultado ele é muito melhor para a equipe da Inter do que para o Guarani. Joga em casa, esse é o 5º jogo, 4 jogos e meio, não conseguiu vitória ainda, metade do jogo, não conseguiu, tá indo pro 5º jogo, tem essa condição de ganhar num jogo muito ruim tecnicamente. Nós tivemos muito volume de jogo por parte da equipe do Guarani, numa zona que não ofereceu muito perigo pro Saulo, ele não fez defesas. E teve uma bola clara depois do pênalti importante e real, em cima do Lucas, cometido pelo Lucas Santos, e não foi o Saulo que fez, muito embora o goleiro também tenha participado da jogada, mas efetivamente não participou diretamente, não fez ele, o pênalti não foi ele que tocou no Lucas. Teve uma jogada com o zagueiro Maurício Antônio, ele recebeu de costas, atrás dele só estava o Saulo. Pô, se tem uma experiência, o Maurício Antônio, zagueiro experiente, qualidade, tem, bom zagueiro, e simplesmente ele não dominou a bola, ele chegou e deu o tapa tentando o Cachoeira de frente, mas estava longe. Pô, tem a leitura de jogo, tem experiência, sabe administrar uma situação como esta, um cenário como este. Pô, domina a bola, gira e bate, mas pode fechar o olho que você dificilmente iria errar, porque você estava a 2 metros do gol. Então, assim, tem algum... O Guarani comete alguns erros, e são erros explícitos desde a primeira rodada da competição, repito, desde a primeira rodada. Houve uma melhora depois do jogo contra o Ituano, já citei isso aqui algumas vezes, mas não há Cristo que resolva este problema, porque isso é um problema crônico. O Guarani não consegue ter leitura de jogada, não consegue. O que é leitura de jogada? Hoje, por exemplo, mais uma vez, teve algumas jogadas interessantes, principalmente com o Emerson pelo lado esquerdo, e os atacantes não tiveram a leitura da jogada. Pô, se você tem um lateral que está tendo um corredor livre, lado esquerdo, e você tem a condição de receber essa bola no cruzamento, se posiciona, tenha movimento dentro da grande área, jogue sem a bola. Vimos isso muito na Copa do Mundo agora, recentemente. Jogar sem a bola também faz parte do jogo. Então o Guarani não tem essa leitura, não consegue ter essa visão de jogo, não consegue ter esse entendimento. Isso é um pecado e isso provoca, inclusive, alguns resultados negativos. Por isso que a equipe, às vezes, patina na partida. Às vezes não, certamente. E uma outra situação sobre escolhas. Escolhas do último passe. Isaac não apareceu no jogo hoje. O João apareceu pouco, o João Paulo, pouquíssimo. Mas para jogadores que são responsáveis pela ligação do meio de campo para com o ataque, sabendo que a equipe da Inter de Limeira joga com 2 linhas de 4, precisa muito dessa bola invertida, dessa bola um pouco mais rápida no chão, né, com a passagem do Inayan pelo lado direito, pouco, principalmente mais com o Emerson, trabalhando, pô, joga essa bola, se apresentam para o jogo. Os dois responsáveis por alimentar o ataque não apareceram no jogo. Não dá para entender isto. O João e também Isaac não pode ser ausentes de uma partida onde a equipe precisa muito dessa inversão, desse toque de bola para furar, entrar na grande área ou se não, ter a condição de arremate de fora da área. O Guarani não arrematou uma bola, não chutou uma vez de fora da área no gol do Saulo, nenhuma. É aí que eu citei até durante o primeiro tempo as ausências de Carlos Eduardo, pelo 3º cartão amarelo, e Herbert também suspenso pelo cartão amarelo. Os atletas que são responsáveis por essa bola de fora da área, do arremate. E o Guarani não arrematou de fora da área. Teve oportunidades, inclusive, mas não conseguiu, né? Então, o placar, ele, apesar disso tudo, na minha opinião, é um placar injusto. Para mim, ele é injusto, porque o Guarani teve mais posse de bola, jogou mais em cima da Inter de Limeira. Já a equipe de Limeira ficou mais no desacelerar o jogo, tirou o pé, né? Administrou o resultado. A Inter claramente está administrando o resultado. Vai jogar numa falha do Guarani.
teve o contra-ataque no mano a mano, sofreu o pênalti, é isso que ela quer. E o segundo tempo vai ser pior ainda. Se o Guarani não tiver a consciência, se o Guarani não tiver a consciência de um time efetivamente agressivo, time concentrado para finalização, ele vai sofrer no jogo. Ele vai sofrer no jogo como? Ele pode registrar mais um empate, que é muito ruim para ele, fica patinando no G8, fica patinando e não sai do lugar. Já a Inter, para Inter, Bugrino, para Inter, o empate é uma vitória no brinco. Para o Guarani, o empate é uma derrota. Times retornando agora. 1-1 é o placar do jogo para comandar o segundo tempo aqui no F-Play. Som e imagem no melhor do futebol. Gustavo Marques. De novo, vai Bugrão, vai Bugrão, vai Bugrão, ai, ai, meu coração, em busca da vitória, o Guarani vai empatando em primeiro tempo complicado, primeiro tempo conturbado, travado, e o Guarani ainda conseguiu um gol numa penalidade, Lucas sofreu, Lucas converteu, e depois logo em seguida, Romarinho empatou o jogo para a equipe da Inter de Limeira, tudo igual no brinco de ouro da princesa, jogando, assim, né? Jogando dentro de casa. Alguma mudança, Elson? Até o momento, nenhuma. E a bola vai rolar nesse segundo tempo. Mas antes, deixa eu mandar um abraço para Elisângela. Apita o árbitro, bola em jogo. Gustavo Marques vem aí, o Garganta de Ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Eu prometo tudo, mas não entrego nada. Vem o Bugre pro campo ofensivo. Lançamento feito, a bola vai se perdendo pra fora em arremesso normal. Deixa eu mandar um abraço pra Elisângela lá do Santa Lúcia. Trouxe a galera toda, tá no brinco de ouro da princesa. Empurrando o Bugrão, é o Jardim Santa Lúcia. Elisângela, a síndica junto com o gordo lá. Fazendo a festa no brinco de ouro da princesa. Vai Bugrão. E vem o Bugre, campo ofensivo. Vai bater pro gol, bateu pro gol, pra fora! E passa a direita, João Paulo, escanteio, não teve desvio, foi direto pra fora o Elson Mariano. O João Paulo dominou a bola ali na entrada da área e aí soltou o pé direito na bola, o chute saiu um pouco mascado, saiu à direita da meta do goleirão Saulo. Logo no primeiro minuto de jogo, o Bugre vai colocando as manguinhas de fora, hein, Gustavo? Quase surpreende o goleiro Saulo, tudo igual, 1-1. É o bravo Bugre Guerreiro e vem descendo a equipe da Inter de Limeira lá pro campo ofensivo, bola tocada na ponta esquerda, evitou a saída, tentou passar, a bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani, já cobrado por João Paulo lá pelo sistema defensivo, olhou, fez o toque, vê com quem joga, a bola volta ainda lá pelo sistema defensivo com Maurício Antônio já dominou, fez o toque pra Kaique França domina, trabalha essa bola, ponta esquerda, vem descendo o verde, que te quer o verde, o bravo Bugre Guerreiro, e bola tocada na ponta, o Guarani na triangulação, vem tocando a bola lá pelo sistema defensivo, F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. O Guarani tem um no placar, a equipe da Inter de Limeira também tem um, comecinho de jogo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vem tocando para a equipe da Inter de Limeira na correria. Opa! Tentou passar, foi tocado ali, caiu, falta para a Inter de Limeira, para cima de quem ali, Elson? Claudinho tentou sair rapidinho também o Bugre fez, o jogador do Guarani fez a falta em cima do Claudinho. Já tá por ali o mesmo Claudinho para fazer a cobrança. Continua 1-1.
Você ligado e conectado aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês ligados e conectados. Já vem trabalhando bola outra vez ele, Claudinho, lançamento, a bola tá viva lá dentro da grande, era por a defesa do goleiro Kaique França. Pega a bola bem em seus braços para fazer a defesa para o Bugrão. Já vem trabalhando, vem carregando essa bola lá pelo sistema defensivo, faz o giro, foi para cima, ergueu a cabeça, vai tentar fazer o toque, a bola tá viva ainda pelo sistema defensivo, ponta esquerda, favorecendo a equipe do Bugre. Comecinho de jogo e a Inter de Limeira um pouco mais confiante ali, hein, Elson? Pois é, chega ainda um pouco mais realmente à frente a Inter de Limeira, tenta surpreender o Guarani de alguma forma, mas sem ainda muita pressão, né? Um pouco mais de intensidade, mas sem muita pressão. A Inter vai chegando ali na intermediária de ataque do Guarani, a bola tá com o Bugre. Vem o Bugre outra vez, escorregou ali o Rafael, mas ele conseguiu. Retomou com segurança, ultrapassando o círculo central, se dá liberdade para ele, vai que vai. Tentou passar o primeiro, passar o segundo, tira, afasta ali o perigo. Lançamento feito, vai Luca, não foi Saulo. Para fazer a boa defesa e segurar ali para a equipe da Inter de Limeira. Outra vez ali a Inter, trabalhando, vem tentando criar a jogada lá para o campo ofensivo. E ali o jogador tá caído, pediu falta, nada. Não deu nada, vem Cauã, Jesus, é agora Cauã. Vai Cauã, fez o toque, chega ali pra cortar, tira ali de qualquer maneira ali a zaga da equipe da Inter de Limeira. A bola vai se perdendo pra fora, Maurício Antônio completa. Faz ali o toque, eu achei que iria deixar, hein, Elson, mas viu que tava meio que no perigo. Preferiu mandar essa bola pro Kaique França, mas que na fogueira ali uma hora dá errado, hein, Elson? Foi na fogueira, mas o Kaique França, com toda a sua experiência, fez um giro, inverteu a jogada lá pro outro lado, jogou lá na lateral, arremesso para Inter já cobrado. Já cobrado, vem tocando a bola lá pelo sistema defensivo, a Inter de Limeira, ofensivo no caso, recupera o Guarani lá pelo sistema defensivo, fez o toque, conseguiu passar na correria total para João Paulo, opa, foi tocada, a arbitragem em cima, tá marcando falta pro Guarani, Elson Mariano. O Guarani apertando, hein? Pois é, o João Paulo dominou a bola e girou bem na frente do Marcelo Lima Henrique ali. O jogador da equipe da Internacional, foi por ali o Emerson Santos, acabou fazendo a falta na frente do Marcelo de Lima Henrique, falta frontal contra a meta do goleiro Saulo. Quem sabe pode pintar o segundo. Cauã Jesus já fez o toque, abertura de bola, toque ali na ponta esquerda, na correria total, em profundidade, invadiu a grande área, afasta a zaga da Inter, o Guarani aperta, vai chegando lá no campo ofensivo devagarinho, Elson. Pois é, dessa vez o Luca entrou ali pelo lado esquerdo, tentou fazer o chute no gol, foi interceptado, mas tá chegando com uma certa molezinha o Guarani ali na entrada da área da Internacional. E vem outra vez a equipe do Bugrão lá pelo sistema ofensivo. Foi puxado ali, conseguiu a recuperação e aí vem trabalhando bola os caras. Ih, meu Deus do céu, em profundidade vem a equipe da Inter de Limeira, linha de fundo, vai fazer o cruzamento, Kaique França para pegar. Elson para explicar. Pois é, chegou com perigo, o ataque ali, o Getúlio chegou ali pelo lado esquerdo, tentou fazer a ligação lá dentro, o Inayan só acompanhou, mas antes o Kaique França, ligadão, foi lá, interceptou a bola, que já tá lá no ataque e o Saulo sentiu. E o Saulo sentiu, tá caído, hein? O atleta, o goleiro da equipe da Inter de Limeira. Eu ia falar que o Saulo sentiu mas aí ia ser 3 S's seguidos, né? Então é melhor não falar. Que coisa. Coxa. Foi a coxa? Foi coxa direita. Não foi na bunda dele, não. Foi na coxa mesmo. Deixa eu mandar um abraço também pra Paula. Paula direto lá do Brinco de Ouro da Princesa, levando a galera. Ê, Paula! Convencendo todo mundo a torcer pro Bugrão. Grande Paula, que saudade da Paula. Dos tempos de Santa Lúcia, agora no DIC, trazendo a garotada, trazendo todo mundo do Santa Lúcia para apoiar o Bugrão. Alô, guerreiros da tribo, alô, Indião, vai Bugrão pra cima deles, e vem tocando bola lá pelo sistema defensivo, vem a Inter de Limeira, levantamento lá pro campo ofensivo, sobe de cabeça, tira, aperta, corta ali, de qualquer maneira a bola tá viva para a equipe da Inter de Limeira, Maurício Antônio completa pro goleiro Kaique França, com tranquilidade para fazer defesa.
F para isso, imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. É isso daí! O tempo vai passando e você vai curtindo a transmissão aqui pelos canais Futebol Interior, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês ligados e conectados aqui nos canais Futebol Interior. Marcondão, o que o Bugre precisa vencer para, evidentemente, fazer diferente, tem que fazer diferente nesse segundo tempo, que foi o primeiro tempo, para conquistar os 3 pontos, Marcondes. Ele tem que ser mais ativo, né? Colocar o modo ativar na grande área. Volume de jogo ele tem, ele toca a bola, ele tem um certo espaço para trabalhar, tem que ter movimentação, né? Tô gostando muito do Luca, olha só. E vem a equipe do Guarani no cruzamento, Luca. Teve o desvio, escanteio pro Guarani, Elson Mariano, oportunidade clara pro Bugre. Pois é, num vacilo da zaga da Internacional, o Guarani acabou saindo ali na frente, a bola foi tocada pro Luca, pé curto, não chegou na bola, toquezinho de leve, saiu pela linha de fundo, tocou antes no defensor, já tá lá para fazer a cobrança o número 66, Cauã Jesus, com perna esquerda. Cauã Jesus na bola, lado esquerdo, quem sabe agora, Bugrão, bola aberta, tá viva, toca de cabeça, passa por todo mundo, vai embora. É tiro de meta, Elson. Só tiro de meta. Chegou ali o jogador do Guarani, botou a cabeça nela, tentou surpreender o goleiro Saulo, mas pegou muito mal na bola, passou bem longe de gol, bem longe do gol do Saulo. Saulo que leva, ainda tá levando a mão na coxa, ali na posterior da coxa direita. Sei não, hein? Que coisa. Vai, Bugrão. Só para concluir, diga. Manter o mesmo ritmo em relação ao primeiro tempo. A mudança tem que ser radical. O que ele não fez no primeiro tempo tem que fazer no segundo tempo, que é a finalização. Tem que ser um pouco mais ativo na hora de finalizar contra o gol do Saulo. Tá certo. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo pro tempo e placar de jogo. 10 passados é segundo tempo. O Bugre vai empatando, 1 pro Guarani, 1 pra Inter de Limeira, Brasileirão Série C. Brinco de ouro da princesa, o tempo passa, Marcondão. Futebol ao vivo, placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos, Ministério da Fazenda adverte, a aposta não é investimento. Outro jogo da Série C, fechando a 15ª rodada, Floresta e Maringá empatam em 0-0, 1-1 segundo tempo, Série B, Esporte e Cuiabá. Rivalo, mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos, Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Como Inayan, tocando a bola lá pelo sistema defensivo pro Cauã Jesus. Cauã Jesus faz ali a inversão de bola, chega para cortar, chega para tirar ali a zaga da equipe do Guarani. A bola volta para Inter de Limeira, no periga pro Getúlio. Ele vem carregando o Getúlio, invadiu a grande área, bateu pro gol. Salva Kaique França! Tira! Salva a pátria bugrina! Ô Elson Mariano, que susto do Getúlio! O Getúlio chega com perigo e aí faz o corte, chuta, mas o Kaique França tava ligadão ali no meio do gol, acabou fazendo a defesa, mas deu bobeira a zaga do Bugre, hein? O Getúlio, como o Marcondes falou, parece até ser melhor do que o Bianconi que estava no primeiro tempo, viu? E vem de novo o Guarani, batida pro gol, tranquila pro Saulo, apenas caiu, se agachou para poder pegar ali, defesaça com tranquilidade para a equipe da Inter de Limeira, mas que defesa do Kaique França, hein? Tá ligado, tudo bem que o Getúlio bateu em cima dele, né? Facilitou a defesa, mas ele teve a capacidade do posicionamento. Foi em cima dele, ok, mas ele se posicionou de forma correta. Você não pode deixar mano a mano o Getúlio com o Maurício Antônio. Aí é pedir para tomar gol, né, irmão? Mano a mano com os caras, Gustavo. Guarani, será que vai ser assim um campeonato todo, Marcos? Já está terminando, irmão. É 15ª rodada. Imagina, não. Você não está acostumado, não? Na próxima fase. Você não está acostumado, não, com esse aperto todo? Meu Deus. Eu achei que você estava acostumado.
Que coisa, Guarani. Tem que ser camaleão. É o maior investimento da Série C e passando sufoco, hein? Que coisa. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda. Cruzamento, levantamento, tira, afasta o perigo. Empatar em casa. Esse empate é uma derrota, Marcondes? Uma derrota. Meu Deus do céu. E agora vai Bugrão, quem sabe agora conseguiu passar. Invadiu, tocou pra fazer. Não. Cachoeira perdeu. Perdeu, Cachoeira. Era uma oportunidade, Elson. Enorme oportunidade, a bola tava o Cachoeira, o Saulo e o gol, entendeu? Poderia ter até pego um pouquinho melhor, jogado ali para dentro da área, né? Se não tinha tanto ângulo assim, resolveu bater direto, a bola subiu, passou por cima, mas me parece que já estava marcado um impedimento. Parece que já tinha uma posição irregular assinalada ali, viu, Gustavo? E vai ter mudança na Inter de Limeira, já eu venho com a informação. Agora, tudo bem que houve um impedimento, eu acho que o impedimento sempre é culpa do atacante, que não teve o tempo para esperar. Mas numa dessa aí, que nem o Cachoeira, eu gosto do Cachoeira, eu acho que o Cachoeira é um dos principais jogadores da equipe no campeonato. Mas nessa bola aí, meu, o jeito que saiu o Saulo, é só um toquezinho, velho, dá uma cavadinha só, é caixa. 2-1, não precisa encher o pé. Não precisa dar essa porrada que deu toda. Ali chuta forte, vai na Norte-Sul, não tem jeito. Ali já é Princesa do Oeste, né? Vai a Princesa do Oeste. Lá na obra da Sanasa, lá. Vai ter mudança, hein, o Elson? O Mariano, a equipe da Inter de Limeira, a Inter que vai pro jogo, hein, Marcos? Pelo que demonstra, o Matheus Costa mexeu pra frente, né? Ele não mexeu pra trás. Mudou, saiu o Claudinho com a 10 para a entrada do Gustavo Bochecha. Agora tem o Gustavo Bochecha e tem o Lucas Bochecha, viu? Talvez. Saiu o Claudinho, entrou o Gustavo Bochecha com a número 11. E saiu também o Romarinho, autor do gol, para a entrada do 16, Robinho Souto. O Robinho já é mais velocidade, né? Robinho Souto porque não é o Robinho, o outro Robinho. Robinho 23, é isso? O Robinho Souto tá jogando, né? Outro Robinho, aliás, o STF negou a questão por ser brasileiro nato, de cumprir a pena em liberdade. Tá fora, tá guardado. E vem outra vez a equipe do Guarani, ponta esquerda, e agora faz o cruzamento, saiu, não. Bola tá viva, a bola volta, reboteada pro Bugre, tenta ali criar a jogada, é o Luiz Otávio faz ali o giro, fez o toque pro Inayan, ponta direita, Inayan dominou, tentou ali fazer o toque, faz o giro, foi pra cima, foi puxado, João Paulo, a arbitragem em cima, tá marcando falta pra equipe do Guarani, falta perigosa, Elson. Pois é, a falta em cima do João Paulo, chegou ali o grandalhão da equipe da Internacional e aí deu um empurrão no jogador do Guarani, o João Paulo, foi pro chão, Marcelo de Lima Henrique estava ali pertinho, vamos chegando à marca de 16 minutos de jogo, 1-1 e o Bugre tem nova chance de gol. Nova chance de gol, o Guarani vai mandar essa bola lá dentro da grande área, João Paulo sofreu ali a falta, agora na bola tá Emerson na bola e Cauã Jesus, é isso, Elson? Tá o Cauã Jesus por ali, tá o Emerson, os dois ali estão vendo quem é que vai bater nela. É esquerda, né? Eu acho que tá mais pro Emerson. Emerson chegou batendo pro gol, tira o goleiro no susto. Manda a bola pra fora, arremesso manual, lado direito, aperta o Guarani, Elson. Bola difícil pro Saulo, a bola pegou um efeito, caiu ali quase na frente dele, ele meio que fez a defesa de manchete, parecia que estava jogando vôlei, né? Mas aí fez a defesa lateral pro Bugre. E vem a equipe do Guarani outra vez, vem tocando a bola ali com o Luiz Otávio, fez o toque para Maurício Antônio pro Rafael já fez o toque ali, tentando trabalhar essa bola pro Isaac já fez de profundidade, fez o toque, vem para Emerson soltou ali para Cachoeira fez o que foi, fez o Hilarie, foi para cima, balançou, se embalaiou, tentou fazer o giro, não conseguiu, perdeu, recuperação da equipe da Inter de Limeira, que faz só apenas administrando a bola, tenta ali roubar ali o Cachoeira, a arbitragem tá dando sim pro Guarani. Arremesso manual pro Bugre, já cobrado, faz o toque curtinho, tenta ali criar a jogada, diga aí, Marcondes. O Guarani voltou totalmente diferente, né? Tá muito mais em cima e finalizando. O que fez falta no primeiro tempo.
13 minutos passados, vem o Guarani, João Paulo girou, bateu pro gol. Espalma, Saulo, manda a bola pra fora, escanteio pro Bugre, Elson. A defesa do Saulo foi linda, mas a jogada do João Paulo foi mais bonita ainda. Ele girou em cima do defensor da equipe da Internacional, chutou de perna esquerda e o Saulo fez uma grande defesa. Escanteio pro Bugre. Olha o Bugre botando pressão, Gustavo. Vem escanteio, Guarani, lado direito, escanteio, ele, Cachoeira, Guilherme Cachoeira, bola viva na grande área, sobe de cabeça tranquila. Como consegue fazer um cruzamento desse? Ô Gustavo, não vou falar do jogo não, vou falar da arbitragem do Marcelo Henrique. Ele não suou a camisa até agora e não teve um jogador que fez rodinha. Ninguém está respeitando todas as posições da arbitragem. Eu queria muito que a arbitragem fosse nesse nível, campeonato inteiro. Ou seja, categoria, respeito. É isso, ó, tá pitando na boa aí, o jogo tá pegado às vezes, ele vai na boa. Quem marcou, ninguém questiona. Ninguém questiona. É fair play, só imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E ali o seu Marcelo de Lima Henrique tá marcando outra falta pro Guarani, hein? Falta para o Bugrão, o Luca ali fica reclamando, porque o atleta jogou a bola longe, ele descobriu uma falta ali pro Bugre. Pois é, tem falta pro Guarani, o Marcelo de Lima Henrique, que é até pouco tempo, vai árbitro FIFA, apitou eliminatórias da Copa do Mundo, apitou semifinal de Sul-Americana, apitou Copa América, então experiência aí não falta, é o árbitro com mais idade atuando. Lá vem o Guarani, cruzamento, pintou o gol do Bugrão! Pintou o gol do Bugrão! Gol! Do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa... Luan Jesus é o nome dele! Bola na rede, campeão. Ê, meu Bugrão! Em profundidade, o Emerson ergueu a cabeça. Bola dentro da grande, era só empurrou o Cauã Jesus para fazer o segundo gol do Bugre. 2 pro Guarani. 1 para Inter de Limeira. Detalhe do gol é seu, Elson Mariano. Pelo lado esquerdo, onde o Guarani vem tentando desde o primeiro tempo com o Emerson. Veio chegando, até que o Emerson, numa oportunidade, olhou lá dentro da área e viu o Luca lá dentro. Mas no meio do caminho estava Cauã de Jesus, que meio que desengonçado tocou na bola. A bola foi parar no fundo da meta do goleirão Saulo. Olha o Bugre na frente do placar. 2 para o Guarani, 1 para o Leão da Paulista. Olha o Bugre na frente, Gustavo. O Guarani marca o segundo gol. Cauã Jesus aos 20 do segundo tempo. O Bugre tá na frente, 2 pro Guarani. Um salseiro danado agora, hein? Amarelo pro Luca, viu? Cartão amarelo pro Luca. Tá brigando de novo. Joga a bola. Comemorou em frente do banco da Inter. Agora provocou o jogador da Inter, tomou cartão amarelo. Pô, o Guarani está fazendo o que ele não fez no primeiro tempo. Tá muito mais em cima, sendo mais ativo na conclusão, dando trabalho pro Saulo. Falei no primeiro tempo que a vitória o empate era injusto. O Guarani merecia a vitória, não falei? Agora tá legal, agora tá tudo certo. Tá 2-1. E o Luca, na confusão, tomou amarelo. É aquela, né, Marcondes? Tá vencendo, mas tá convencendo? Pô, mas, meu, você quer ganhar ou você quer perder o jogo? Quero vencer. Então tá com 2-1. Convencendo. Não, você tem que primeiro comprar a tua ideia. O que você quer? Você Mas quer eu vitória ou pergunto, você quer convencer? Tá convencendo? Pra mim tá. Então tá ótimo. Você que entende, né? Você é o comentarista. Eu não. Tá bom? Tá bom o resultado? Tá bom. Agora tá merecido. É isso aí. Esse é o Roberto Marcondes. É claro, né? Vitória importante dentro do campeonato. Depois de 4 jogos, né? Com essa vitória, o Guarani? Segundo lugar. Dependendo de algum resultado ou não? Não. Até agora é só ele. Floresta vencendo e entra no G8, o Floresta, hein? Tirando o Maringá. Tá 2-1, segundo colocado, 27 tem o Brusque e nós com 26. Mas tem uma vitória a menos
8 contra 7 e 1 ponto a menos. É isto. E aí, Elson Mariano, pra você, o Bugre convence? Convence, até aqui convence, porque começou a jogar melhor o segundo tempo e agora pintou uma falta ali. Eu vou falar pra você, o Marcelo Lima Henrique vai ter trabalho nesse final de jogo. Falta pra Inter. Tá vindo o toque de cabeça pra fora, subiu sozinho. Quase o gol de empate, mas não tava fazendo mais nada, hein? Eu dizia que o Marcelo de Lima Henrique vai ter muito trabalho agora nesse final, aí daqui pro final do jogo, porque os jogadores estão se estranhando, estão fazendo falta, estão empurrando, estão provocando. Sei não. Eu acho que uma das equipes vai terminar com um jogador a menos. Ô Marcondes, Oi. você comentou que o Guarani veio para o segundo tempo de uma postura, diferente. Diferente. Se o Guarani tivesse entrado no primeiro tempo com a postura do segundo tempo, o Tava com o placar jogo mais poderia- tranquilo. Poderia estar uns 3-1, por exemplo. Estaria mais tranquilo. Ainda tá apertado o jogo, tem que tomar cuidado. E vem o Bugrão outra vez no contra-golpe nas costas, deu certo. Vai Bugrão, foi assim que pintou o segundo gol. Tenta o cruzamento, tira a falta de qualquer maneira, o perigo, a bola vai se perdendo pra fora. Arremesso manual para a equipe do Bugre. O Marcondes, o Guarani, agora precisa se defender ou precisa continuar a Não, intensidade? Tem que jogar o jogo. Tá muito cedo ainda. Primeiro, uma que ele não pode. O único time que pode recuar, caso empate, é Inter de Limeira. Só isto. Ele tem que continuar em cima do adversário. Ele tem que matar o adversário. O adversário tá respirando ainda. Esse é o Roberto Marcondes, 24 passados deste segundo tempo. O Guarani vai vencendo o placar de 2-1, 2 para o Guarani, 1 para a Inter de Limeira, arremesso manual lá pela ponta direita. A Inter de Limeira vai perdendo o jogo. O Bugre vai vencendo um jogo complicado, um jogo conturbado, um jogo amarrado desde o primeiro tempo. Mas o segundo tá melhor que o primeiro. O jogo tá mais, nesse segundo tempo, um pouco mais limpo, mais tranquilo. É que o Guarani melhorou o jogo, na verdade. A Inter tá no mesmo patamar. Será que teve uma bronca no banco de reservas? Não, Será que o Hélio... intervalo, o Hélio só deu uma ajustada no time. Só deu uma acelerada na equipe. Botou a galera na tomada. Vem de novo o Guarani, conseguiu passar no contra-golpe Toca aqui, agora, Luca. faz o toque, deu certo pro Luca dominou, conseguiu passar, tem alguém passando, não tem ninguém, ele preferiu fazer o toque para Inayan dominou, já abre o jogo ali para Isaac preparou nas costas, deu certo na ponta, o Bugrão para Emerson, ele vai para cima, pedalou, vai tentar fazer o giro, vai tentar fazer o Hilário Laria, chega ali o Cachoeira para auxiliá-lo, preferiu soltar essa bola aqui na ponta esquerda na correria total, vai tocando bola, vai fazer o giro, o Guarani vai tentando criar alguma jogada, vai tentando fazer aí, conforme o Guarani precisa, evidentemente, da vitória da Lei, dominando o Cachoeira para João Paulo devolução, dominando aqui na ponta, pro cruzamento de Emerson, sobrou para Cachoeira ajeitou, é para ele, Luca, fez o toque na ponta, deu certo, olha o Bugrão, Luiz Otávio, para Cauã Jesus tentou ali fazer o toque errado, a recuperação é dos caras, desce no contra-golpe, completa, tira ali. O Luiz Otávio, tem jogador caído lá, Elson. Tem jogador caído e ó, só como informação, há 44 dias o Bugre não sabe o que é vencer. Quarentena, velho. 44 dias, né? Olha o estrago. E mesmo assim, olha como o campeonato da Série C, ele é fraco. Mesmo perdendo 10 pontos de 12, esse é o 15º ponto, certo? Ele tá ganhando 5. 3 hoje Mas tem e que 2. colocar, em 30 dias o Guarani jogou quantos jogos? 4, bonitão. Com esse? É, não, esse é o 5º. Foi tudo isso? Lógico. Ué. Hoje ele é o vice-líder. Olha como é que... Empatou 2, perdeu 2 e tá vencendo 1. Meu, olha como é que o campeonato é ruim, cara, tecnicamente. É sério. Você ficou 4 rodadas patinando, você tá ganhando um jogo hoje, tá na liderança. E a Inter, que chegou a liderar o campeonato, tá perdendo o jogo e caiu para 4º lugar. Meu Deus, Com 25. E o nono colocado, que é o Maringá, que está perdendo o jogo pro Floresta, a diferença do 8º pro 9º é de apenas 1 ponto. Prazer, essa é a Série C. É. Que coisa. Nível baixo. Você ligado e conectado aqui nos canais de Futebol Interior. F-Play, sua imagem, no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado aqui
aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior, agradecendo, é claro, o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. Obrigado sempre pelo carinho da audiência. O Bugrão vai vencendo isso aí, Bugrão. 27 segundo tempo, 2 pro Guarani, 1 pra Inter de Limeira. Chamou aí, Elson? Não, só para falar que o Guarani, por esses dias, ontem, hoje, eu não lembro que dia que foi, mas apresentou aí 2 reforços, né? O lateral direito Dudu, que era da Inter de Porto Alegre, do Criciúma, do Fortaleza, e também o Luiz Otávio. O Luiz Otávio que, inclusive, já tá jogando hoje. Tomou né? amarelo, inclusive. Tomou amarelo, chegando o Luiz Otávio. Ele que era lá do Serra Branca da Paraíba. Tava disputando a Série D e tá aí no Bugrão. Lançamento feito, tenta criar a jogada, o Guarani vai apertando, o Bugrão vai apertando, o Bugrão quer fazer o terceiro gol para matar, lançamento é para Cachoeira, Cachoeira pedalou, fez o lançamento na grande área completa, tira a zaga, bola para fora, tira ali João Vitor, escanteio pro Guarani, lado direito, Elson Mariano. E o Cizenando tá desesperado à beira do campo, sinalizando que a jogada não era essa, que era para ser uma outra jogada para o Guarani chegar com ainda mais efetividade, né? Ou cobrando do jogador ali para que se apresentasse mais na bola. Mas o time da Inter, a zaga da Inter, que parece estar muito cansada, só botou a bola pela linha de fundo, escanteio pro Bugre. Já cobrado escanteio, bola tá viva, cruzamento, a bola já tinha saído, tiro de meta. A bola não chegou nem a entrar dentro de campo. Não é porque está ganhando por 2-1 um resultado merecido que você vai poupar os erros, né? Pô, é o terceiro escanteio, do segundo consecutivo, que o Guarani cobra de forma equivocada, né? Pô, hoje... Displicente. Pô, hoje a bola parada é fundamental. Arremesso lateral hoje se tornou uma jogada importante. Arremesso lateral. Pô, então você não pode ser tão displicente com relação a uma bola parada no escanteio. Pô. E é 2 pro Guarani, 1 para Inter de Limeira. O tempo passa e você vai curtindo aqui a transmissão dos canais Futebol Interior. F-Play, sua imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Trabalha a bola aqui para o Guarani lá pelo sistema ofensivo. João Paulo faz ali o giro total para o Luiz Otávio. Ele tenta criar a jogada para Rafael. Rafael fez o toque para Maurício Antônio. Maurício Antônio já fez o toque para João Paulo. João Paulo é o camisa 10. É o jogador que puxa. É o jogador habilidoso. É o jogador que faz e acontece. Volta a bola lá pelo sistema defensivo. Outra vez ali para o Kaique França. Kaique França na fogueira. Faz o lançamento. Tira. Afasta, aperta, recupera a equipe da Inter de Limeira, desce no contra-golpe, fez o giro, o Rafael para defender. A abertura de bola, fez o toque, tentou fazer o toque outra vez, círculo central, fez o giro, devolução feita, faz ali a tocada, abre o jogo, vem ali outra vez o Inayan. Inayan dominou com a perna direita, faz o toque, abertura de bola para Cauã Jesus. Cauã Jesus tentou fazer o corte, deu errado. A recuperação da Inter de Limeira, a bola sai, para mim seria do Bugre, hein? Mas deu para a Inter de Limeira, arremesso manual no lado esquerdo, foi isso, Elson? É isso mesmo, a bola tocou por último no jogador do Guarani, saiu pela linha lateral, tem arremesso lateral para a equipe da Inter de Limeira. Outro nome que já pintou no brinco, já está inclusive treinando, né? Já está praticamente, né, acertado e as informações vêm. É o Neto Costa, que inclusive já está no banco de reservas do Guarani, né? Ele que tinha... Hoje a imprensa falou, o nego falou que ele estava acertando, que não sei o quê, mas na verdade já era tudo certo. Neto Costa que já vinha inclusive treinando no Bugre. O banco de reservas já, que coisa. Será Número que entra? 97. Será que entra, Marcondes? Você colocaria? Não. O que pode fazer o Hélio? E não pode menosprezar a Inter de Limeira. Já, tá mortinho o time. Não, na minha opinião, ele tinha que mexer no meio de campo. Reforçar um pouco mais a marcação, ter posse de bola, isso é fundamental. Não precisa mexer nem na frente nem na traseira. É mexer no meio de campo, para você ganhar posse de bola. Continuar tendo a posse de bola e proteger mais essa defesa do Guarani, que para mim é um horror.
Isso, Marcondes. Esse é o comentário do Marcondão, Roberto Marcondes. O Bugrão vai vencendo o Guarani. Ufa, Bugrão. Até que enfim, Guarani. Quantos dias, Elcio? 40 e lá vai cacetada? 44. 44 dias que o Bugre não sabia o que era vitória. Se reencontrou aí com a vitória. Que coisa! Ei, meu Bugrão! É isso aí, Guarani. Vem tocando bola ainda lá pelo sistema defensivo. Kaique França. A abertura. Meu Deus do céu, uma hora vai dar ruim, hein, Kaique? Uma hora vai dar ruim. Abre o jogo, faz o lançamento, deu certo. Tabelinha feita com a cabeça, tentou criar a jogada. A bola volta lá pelo sistema defensivo, favorecendo a equipe da Inter de Limeira. O Guarani tenta ali criar a jogada. A bola volta, círculo central, tira de qualquer maneira. A bola volta e Bodiara vem os caras. Vem a Inter de Limeira em profundidade, tentando achar alguém. Fica tranquilo pro goleiro Kaique França, que pega com tranquilidade. Tempo passa, atenção torcedores, atenção amantes do futebol, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro é Série C, 33 passados, é segundo tempo, 2 pro Bugre, 1 pra Inter. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos, Ministério da Fazenda diverte, aposta não é investimento. Outro jogo da Série C, agora à noite a equipe do Floresta está vencendo o Maringá por 1-0 e entrando no G8. O Guarani com essa vitória parcial está na vice-liderança da competição, 26 contra 27. Informação também sobre a segunda divisão, futebol paulista. Quartas de final, jogo 1, Flamengo de Guarulhos venceu Independente de Limeira por 1-0 e América de Rio Preto e Itaquá empataram por 1-1. Rivalo, mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Tem mudanças do Guarani, tem mudanças também na Inter de Limeira. Daqui a pouco o Elson Mariano vai informar para nós, vai informar para nossa equipe. Mudança no time do Guarani, saiu o 66 Cauã de Jesus, autor do gol, do primeiro gol, e para a entrada de Matheus Guilherme. Aliás, o Jesus foi autor do segundo gol. Entrou o Matheus Guilherme no lugar dele, saiu também o 21 Isaac para a entrada do Natan Melo. Daqui a pouco eu falo da alteração na Inter de Limeira. Matheus, qual é a numeração do Matheus? O Matheus é o 18. 8 e 18 que entraram. Um detalhe, quando eu citei que ele iria mexer somente, ele tinha que mexer somente no meio de campo, o setor que ele mexeu no meio de campo. Saiu o Cauã Jesus, entrou o Matheus Guilherme e saiu o Isaac, entrou o Natan Melo. Ele reforçou o meio de campo para ter posse de bola e marcação. Então ele mexeu certinho o Hélio. Certo, então, informação de Elson Mariano. E vem o Bugre, João Paulo, cruzamento, sai de cabeça para tirar a zaga. A bola volta ali, reboteada ainda pro Bugre. Ponta esquerda, fez o toque, tentou ali o Natan Melo. Natan Melo para Emerson. Emerson tentou ali criar a jogada, volta a bola ainda lá pelo sistema ofensivo. O Bugre vai vencendo. O Bugre vai vencendo o Guarani. Tem 2, Inter de Limeira tem 1. A abertura de bola vai saindo para fora. Tem arremesso favorecendo a equipe do Guarani, que vai vencendo o jogo. Placar é de 2-1, 2 para o Guarani, 1 para a equipe da Inter de Limeira. Tempo passa, hein? Diga aí, Elson. Na Inter, saiu 25 Lucas Bochecha para a entrada do 21 Marco Antônio. Portanto, saiu Lucas Bochecha e entrou o 21 Marco Antônio. Também na Internacional saiu o 31 Emerson Santos para a entrada do número 5 Ronaldo Henrique. Emerson Santos com a 31 saiu, Ronaldo Henrique com a número 5 entrou. O Guarani está menosprezando o adversário, hein? Tá dando mole no jogo, hein? A bobagem que fez o Kaique agora. Colocou a bola para arremesso lateral. Dá um chutão pra frente, irmão. Porra! Será que eu vou ter que ensinar esses caras, ô Gustavo? Eu falei, irmão. Porra! Porra!
Uma hora vai dar ruim, vem descendo, vem os caras, vem dominando, vem carregando, vem criando ali jogada, e o João Vitor tentou, a bola tá viva, cruzamento da grande área, não tinha ninguém da Inter, chegando ali pelas costas, tira Kaique França, evita a saída, mas deu um presentaço pra Inter de Limeira, que vem tocando bola, ainda lá pelo sistema defensivo, você ligado, você conectado, F-Play, só imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. A abertura de bola vem descendo, vem carregando bola a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo. A abertura agora sim pelo sistema ofensivo para João Paulo. João Paulo preparou, soltou, vai tentar fazer o corte na diagonal. Conseguiu, sobrou pro Nayan, faz Nayan. Meu Deus do céu, Inayan. Meu Deus do céu, Inayan. Que coisa, hein? Eu nem vou falar do Inayan, vou falar que chamaram o Neto Costa ali, que vai ser mais interessante que capaz da gente ter. Olha, tem um repórter na beira do gramado ali. Melhor que o Inayan, hein? Vou falar pra você, hein? Quase que ele dá uma matada na bola ali. Neto Costa foi chamado, tá ali à beira do campo pegando as informações, instruções. Vai ter mudança no Bugre. Deixa eu falar uma coisinha. Quem vem? Viu? Vem o Neto Costa, 97. Fala uma coisinha, como o time do Guarani é ruim, não, cara? Pelo amor de Deus, velho. Pô, que é isso? Nossa. Pô, tá enfiando uns 3, 4 nesse jogo aí. Time limitado, meu. É limitado. Tá vencendo o jogo, merece ganhar o jogo, merece. Mas é limitadíssimo o time do Guarani. Cruzamento na grande área, tira, faça de qualquer maneira. Corta o perigo, vem descendo, na correria total, foi pra cima, evitou a saída. Naos trancos e barrancos, o Matheus perdeu. Recuperou o Bugre, agora vem no contra-golpe, agora vai João Paulo, vai pra cima, João Paulo. Vai pra cima, João Paulo. Domina com a perna direita, preparou, vai fazer o toque, preferiu soltar essa bola, círculo central. Domina, faz a inversão de bola, vem caindo aqui na ponta esquerda pro Cachoeira. Ele preferiu soltar essa bola, vem descendo ali com camisa 8, que é o Natan Melo. Natan Melo já faz o toque, tabelinha feita, vem o Bugre. Boa jogada, tentou, fez totalmente errado, com uma tranquilidade imensa. Tinha, meu Deus do céu, uma tranquilidade. A bola volta, reboteada, vem descendo os caras. Na abertura de bola, vai tentar criar a jogada, a bola volta, tira. De carrinho, pediu falta, ganhou, hein, ô Elson? Pois é, o árbitro acabou assinalando ali. Só arremesso lateral, não marcou a falta não. Ele mandou cobrar o lateral e disse que foi a jogada normal, mas caiu a produção do Bugre, tá dando mais a Inter nesse finalzinho do jogo. Mas tem opção? Tinha opção no banco de reservas para manter a intensidade? Não. O time do Guarani, ele é limitado. Isso é claro. Limitado. Eu falo o seguinte, que Série D e Série C são parecidas. Eu assisti Portuguesa e Uberlândia sábado. Você vê, não tem diferença nenhuma. Você vai começar a perceber alguma coisa na Série B. Agora, a Série A já é um outro patamar. Aí já tem, como diz os amigos, já tem toda a estrutura. Mas é inadmissível. O time do Guarani é muito ruim, cara. É ruim demais. Muito. É muito limitado. Pô, mas como é que pode ser um time limitado na segunda colocação do campeonato? O campeonato, ele é ruim. A Série C é ruim. Não, aí já não é problema meu e nem seu. Se os caras pagam dinheiro pra caramba pros caras aí, eu vou pedir. Se você me paga, tá tudo certo. Saiu. Quem? Lucas saiu com a camisa número 9 para a entrada do Neto Costa, estreante da noite aqui no Brinco de Ouro com a 97. Portanto, Neto Costa no jogo, Luca no banco. Foi o melhor jogo do Luca com a camisa do Guarani. Melhor jogo dele em 10 anos do Guarani. Luca então saiu e entrou Neto Costa. Lá pelo lado direito, arremesso manual favorecendo a equipe da Inter de Limeira. Tempo vai passando, minutos finais, Brinco de Ouro. O Bugre vai vencendo o placar de 2-1. A abertura de bola, vem carregando, vem descendo o João Paulo. João Paulo passou, conseguiu passar, deu certo. A bola volta ali, reboteada outra vez, favorecendo a equipe da Inter de Limeira, que vai perder o jogo. Placar de 2-1, o Bugre vai vencendo, vai dando o Bugrão. O Bugrão vai conquistando os 3 pontos, vai aí reassumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois pesquisa pra gente aí, o Elson. O Guarani volta a campo quando? Eu já te falo agora. Quando que o Guarani volta? Ele volta
no dia 10 de agosto, vai jogar contra o Anápolis. Que horas? Aí eu vou ter que ver, vai ter que aguardar a definição, viu? Parece que não está definido o horário ainda, mas só falta o horário do jogo que não foi definido ainda. Provavelmente dia 10, dia de semana, né? É segunda-feira. Segunda-feira, vai ser com o mesmo horário. É possível que seja 8 da noite ou... Confirmado, ou 8 horas. 8 horas. 8 horas. 8 horas da noite, então, Guarani e... Anápolis. Anápolis, lá, hein? Que coisa. O tempo vai passando. E ali sentiu um toque o atleta da equipe da Inter de Limeira. A arbitragem está marcando falta. Reclama demais e ali vai recebendo o cartão amarelo o Matheus, é isso? É ele mesmo, número 18, Matheus Guilherme. Entrou há pouco no lugar do Cauã Jesus. Já está amarelado. A abertura de bola vem descendo, vai carregando a equipe da Inter de Limeira, que vai perdendo o jogo, chegando nos minutos finais. O Bugre vai vencendo, brinco de ouro. Pregação do Bugre era vencer, tá vencendo. Vem descendo os caras, meu Deus do céu, se segura aí, Bugrão. Tenta a devolução ali pro João Victor. Bola saindo para fora, tem arremesso manual, mas o arbitragem está dizendo que houve um toque antes da bola sair. Arremesso favorece a equipe da Inter de Limeira. Para a cobrança ele, o camisa meia dúzia, outra vez João Vitor, vai bola na área. Tá viva, aliás, toque de cabeça. Meu Deus do céu. Esse Maurício Antônio é muito ruim, ô Marcondes. Você vai me Marcondes desculpar. fala isso desde a Sangue chegada de Jesus dele. tem poder, é horroroso esse Maurício Antônio. Se ele é ruim, você imagina o reserva, velho. Sangue de Jesus tem poder 3 Não, vezes. você imagina o reserva, irmão. Tem escanteio, outra vez a bola tá viva, sobe de cabeça para completar a equipe do Guarani, a bola volta, outra vez Cebotiara, vem os caras, cruzamento, bola tá viva, toca de cabeça, afasta a equipe do Bugre, e agora vem no contra-golpe, quem sabe agora vai João Paulo para matar, vai João Paulo, lançamento pro Cachoeira, Cachoeira dominou, bateu pro gol, golaço! Gol! Do Bugre! Guilherme Cachoeira é o nome dele! Diz água em mim, Cachoeira! Amplia o marcador do Brinco de Ouro no contragolpe mortal, começando com o João Paulo. Ele botou o Cachoeira na cara do gol, junto com o Saulo, ele bateu confiante, a bola morreu no fundo do gol. Bugre tem 3, Inter tem 1, Elson Mariano. A jogada que começou no lance de ataque da Internacional. A Internacional pressionava o Guarani na roubada de bola. A bola sobrou pro jogador da equipe do Guarani, que é o João Paulo. Viu bem o Cachoeira passando, tocou ainda praticamente nas costas do Cachoeira, que se recuperou, partiu para cima, olhou a saída do goleiro Saulo e tocou majestosamente no alto, no canto superior esquerdo do Saulo. 3 para o Bugre, 1 para a Internacional. Chegamos aos 90 minutos de jogo. Só um detalhe, Gustavo, Sim. com relação ao gol, em vitória justa, 3-1, vitória justa. E justiça também para o Cachoeira, mas marcou mais um gol, um dos artilheiros da equipe no campeonato. Não fez um grande jogo, mas marcou o gol, é muito importante para a equipe bugrina. E um detalhe, o Cachoeira arrumou a jogada, como destacou bem o Elson. O João Paulo tocou nas costas praticamente do Cachoeira. Ele tocou mal no contra-ataque, o 10 do Guarani. O Cachoeira arrumou a jogada, tinha campo, evidentemente, e tempo para fazer isso, estava livre de marcação. Se tem algum defensor da Inter de Limeira mais perto do Cachoeira, a jogada ia ser equivocada, ia ter problemas, porque tocou de forma equivocada. Tocou mal no jogo o João Paulo. O Cachoeira, repito, arrumou a jogada, resolveu a parada, marcou o terceiro e marcou, evidentemente, o gol da vitória bugrina. O Bugre na frente vai ter mais 2 mudanças, é isso, Elson Mariano? É isso mesmo, tá entrando o 45 e o 26. 45, que é o Rafael Freitas, tá entrando no lugar do número 11, que é o Guilherme Cachoeira. Por enquanto, é essa. Tá certo, então.
Cachoeira saindo, entrando o Rafael, número 45. É o Emerson saindo também. E o Emerson também tá saindo. O Emerson também tá saindo para a entrada Rafael. do número 26, Renan Castro. É isso, né? Exatamente. A gente trocou lateral por lateral, né? Mas assim, apesar de todo o jogo ter sido ruim, o Guarani com todas as suas limitações, mas a vitória foi justa, não tem que questionar. Ele jogou mais que a Inter de Limeira, jogou muito mais. Ele quis jogo. A Inter tá querendo jogo faz 15 minutinhos só, depois que tomou o 2-1. Então, quem procurou o jogo, quem procurou o gol foi o Guarani. A Inter não quis jogo. Ela não quis jogo, ela desacelerou o jogo. Tempo vai passando, o Guarani vai conquistando a vitória, vem Inter de Limeira, chegando, batendo pro gol, tira, afasta o perigo. Vem ali no contragolpe. E ali tem algumas mídias. Quem falou isso? Pelo amor de Deus, mas não, você não tem que comentar isso, meu, deixa passar, velho. Não, acho que não. Eu também não, por isso que eu tô te falando. Com quem? O Barcelona de Guayaquil pode ser. Não, Barcelona de Guardiola, né? Guardiola. Que coisa, Não é do Guayaquil? Não, na verdade tá escrito ali Barcelona G. Aí não sabe se é do Guardiola ou é de Guayaquil, entendeu? Pô, pelo amor de Deus. Você fica dando destaque Sou pra essas eu coisas. que tô falando. Você não tem que dar destaque pra essas coisas. Eu tô falando baseado no comentário de Marcondes. Você tá muito esquisito hoje. Falei, meu Deus do Vem céu. com conversinha de um monte de coisa hoje. O Filipão tá pé da vida com você. Pro jogo. Vem, eu tô feliz, Marcondes. O Guarani tá vencendo, Marcondes. O Bug tá vencendo, E vamos adiar aquele projeto. Dia 11, dia 10 já não dá, hein? Dia 10 já não dá. Falando em projeto, o Juninho tá feliz da vida, hein? Que coisa! A abertura de bola vai descer a equipe do Guarani. Vai tentar fazer a inversão de bola. Deu certo. Vai, Guarani. Vai, Nayan. Círculo central. Faz ali a inversão de bola. Tenta ali criar a jogada. Acabou o jogo. Ih! Olha o Maurício Antônio, meu. Nossa! Olha. O que o cara da Inter fez agora? Meu Deus do céu! A gente não sabe o que é pior. Se é o Maurício Antônio ou se é o atacante da Inter de Limeira. Confirmou nesses dois lances que eu falei sobre Série C. Meu Deus. O Maurício, imagina se tá 1-1 o jogo. E o cara da Inter não faz essa bobagem que ele fez. Ele se enroscou na perna dele mesmo. Mas o técnico não analisa isso daí? Analisa. Mas se ele é o titular, você imagina o reserva, irmão. Sangue de Jesus. E vem descendo, vai se ele nota 4, o reserva descer nota 1,5. O Bugre vai vencendo. Aliás, o Bugre já venceu. Apita o Marcelo de Lima Henrique. Bugre 3. Inter de Limeira tem 1. Guarani conquista os 3 pontos. Está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro Série C. Jogando dentro de casa, deu o Bugrão. Marcondão para assumir o fim de jogo. Muito bem, final do jogo, brinco de ouro. Guarani venceu com justiça. Venceu e convenceu, Gustavo. Gostou ou não? Isso. Repita. Venceu e convenceu nessa vitória com os gols de Luca, Cauã Jesus e Cachoeira. Venceu a equipe da Inter de Limeira por 3-1, vice-líder com 26 pontos. Vamos a mais um destaque do Guarani nessa vitória por 3-1. O jogo acabou de acabar no Brincão, acabou agora no Brinco de Ouro, 3-1, recuperado 100% no campeonato. Não ganhava 4 partidas. Você lembra de qual foi a última vitória ou não? A última vitória do Bugre foi exatamente contra o Caxias. No dia 13 de junho, vitória do Guarani pelo placar de 2-1, antes da Copa do Mundo. No dia da estreia da Copa do Mundo, dia 13. Exatamente. Olha, começou a Copa, Espanha foi campeã, Brasil fez um puta papelão, França, que era cotada, não foi, e passou toda a Copa do Mundo, e hoje veio a vitória. A vitória justa também, né, Wilson? Vitória justa. Vitória justa e importante, né? Porque o Guarani agora é vice-líder do campeonato, volta a brigar na parte de cima da tabela, onde está todo o projeto do Guarani para esse ano de 2026, que é subir, né, para a Série B, e vitória importantíssima contra um time que já estava na parte de cima da tabela, que é a Inter de Limeira. Ele ultrapassa a Inter de Limeira, ele ultrapassa o Botafogo da Paraíba,
e aí assume a vice-liderança do Brasileirão da Série C. Muito bem, só confirmando, com essa vitória por 3-1, com gols de Luca, Cauã Jesus e Cachoeira, venceu o Bugre, a equipe da Inter de Limeira por 3-1, agora há pouco no Brinco de Ouro. Daqui a pouco vamos ouvir o técnico Hélio Cizenano falando sobre essa vitória importante do Guarani, essa vitória fundamental. O time só volta a jogar agora no dia 10 de agosto, portanto, vice-líder. Brusque é o líder com 27, vice-líder o Guarani com 26, com 7 vitórias. Botafogo é o terceiro com 25, 8 vitórias. A Inter de Limeira chegou a liderar o campeonato, caiu para quarto lugar com 25, também está na briga com 7 vitórias. Santa Cruz, Paysandu, Maringá e também Ferroviária. Deixa eu ver aqui porque o Maringá voltou para o G8 que estava fora, né? Empatou o jogo, ó. Empatou o jogo em Floresta. Olha o tamanho do preju do Floresta. Por isso que eu falo, você tem que arriscar um pouco mais. Floresta estava vencendo e era o oitavo. Ele empatou o jogo, caiu para a 11ª posição. Despencou a equipe do Floresta. É complicado. Só confirmando, portanto, aí os resultados dessa 15ª rodada, que terminou, portanto, agora à noite, sempre em nome de Rivalo. Mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Confirmando, portanto, os resultados da 15ª rodada, terminou agora há pouco o Brinco de Ouro. O Guarani venceu a Inter de Limeira por 3-1. Ferroviária e Maranhão 0-0. Figueirense venceu Santa Cruz em Recife por 1-0. 1-1 para Confiança e Itabaiana. 4-1 para Anápolis, que é o próximo adversário do Guarani. Anápolis venceu fora de casa, venceu no Rio de Janeiro, Volta Redonda por 4-1. Brusque venceu o Ituano por 1-0. Ipiranga venceu Barra por 1-0. Botafogo 2, Caxias 1, Amazonas 2, Paysandu 1. E, evidentemente, confirmando aí, Floresta 1, Maringá também 1. Nesse empate do Maringá, não só ele foi favorecido, o Maringá, foi para a 7ª colocação, mas também puxou a Ferroviária para a 8ª colocação. Esse, portanto, aí é a situação da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ao intervalo comercial, são 10 horas. Aqui no F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Voltaremos já com mais informações, detalhes, notas do jogo, quem foi o craque do jogo, ficha técnica de Guarani 3, Inter de Limeira 1. FI Play. Som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano.
Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Hora certa. Dez horas e 2 minutos. Agora, o melhor em campo. O craque do jogo. Vamos ao craque do jogo de Guarani 3, Inter de Limeira 1, agora há pouco no Brinco. 15ª rodada, Campeonato Brasileiro, voltou a vencer o Bugrão na competição, segundo colocado com 26, um pontinho atrás do líder Brusque. Vamos para o melhor em campo, para você, Gustavo Marques. Desde você abre o microfone, senão você vai ser o pior em campo. Cachoeira, Guilherme Cachoeira. Pra mim, é o melhor em campo. Muito bem, para você, Elson Mariano. Por tudo que fez, pelos passes que fez, pelo tanto que correu, Emerson. Emerson foi muito bem no jogo e eu vou votar para Luca. Fez o melhor jogo dele com a camisa do Guarani por de 10 anos de Brinco. Emerson, que belo voto. Aliás, foi muito bem o Emerson, foi o melhor jogo dele no campeonato. Foi o melhor jogo dele, exatamente. Você cornetou o Emerson no começo. Eu falei que ele ia sofrer com relação à marcação. Sofreu, mas ele ganhou espaço. Sofreu, mas deu trabalho também, exatamente isso. Concordo plenamente com você, Elson. Portanto, Cachoeira, Emerson e Luca, autor do primeiro gol, Bugrino. Nessa vitória por 3-1, o melhor em campo. O melhor em campo. O craque do jogo. Destacamos, portanto, nessa vitória por 3-1. 3-1 e 3 destaques, né? Os melhores em campo, né? Luca, Cachoeira e também Emerson. 2 que marcaram gols e um que foi realmente o grande garçom da jogada. Foi realmente sensacional, o Emerson. Vamos agora para as notas do jogo de Guarani 3, Inter de Limeira 1. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Fala, Gustavo Marques. Vamos lá, Marcondes. Vamos fazer aquela Você gosta, né? Contagem rápida, né? Começar ali com o sistema defensivo. Vou dar uma nota número 4 pro sistema defensivo. Não gostei, não passa confiança. Assustou com a nota, ô Marcondes? Assustou com o cabelo. Mas você assustou com a nota? Nota 4? Não, foi justo. A zaga do Guarani, olha, a sorte do Guarani hoje, Marcondes, foi que a Inter de Limeira também não tem tanta qualidade na parte ofensiva. Também, mas você percebeu que o Maurício, Antônio estava conversando com o Hélio Zenando no final do jogo, ele estava justificando o erro. Claramente aqui, deu para ser... Erro ou vários erros, Não, né? o erro O principal, último, né? Claramente ele colocando a culpa no gramado, velho. Ele escorregou, escorregou não, ele foi mal pra caramba. Mas vamos lá, vamos no geralzão e vamos pro destaque. A volância do Guarani acho que foi segura, acho que soube se comportar bem, soube se defender quando era para defender, soube sair quando era para sair. Vou dar uma nota 6,5 para a volância da equipe do Guarani. O ataque? Marcou 3 gols, marcou irmão. 3 gols, né? Mas vamos passar ali pelo meio campo ali. Meio campo, nota 7. E por ter feito 3 gols o ataque do Guarani, que é raro isso acontecer. Muito. Dentro da competição, vou dar uma nota 8,5 para o ataque do Guarani. O que só compromete para mim nesse time do Guarani, você bem disse que esse time é limitado, eu concordo com você, mas a parte defensiva é limitadíssima. Então, para mim, se não fosse a parte defensiva, o Guarani ganharia o jogo com tranquilidade. Não passaria sufoco como passou. Você vê o placar, Marcondes, 3-1, mas o Guarani sofreu. O Guarani sofreu, o Elson. O Guarani sofreu, o Marcondes.
A sorte que aí conseguiu pegar num contragolpe, o Cachoeira fez o terceiro gol. Entendi. Mas o que compromete nessa equipe é o sistema defensivo, que pra mim teve essa nota de 4. Tá, em geral pra você, Elson, por favor. Uma nota geral do time jogo, do Guarani? isso aí. Uma nota 7,5 hoje, pelo que jogou. E pra você escolheu o Emerson, foi o melhor em campo. Emerson, o melhor do em jogo. campo. O melhor em campo. Muito bem, então, portanto, as notas do jogo. Agora são 10 horas e 7 minutos. Ô Felipe, por gentileza, o Guarani venceu por 3-1. Você tem como aproximar o bigode do Gustavo? Começa, Marcondes. O que você fez aí? Não começa. Quem foi Marcondes, o cara que o Marcondes hoje tá foi o pegando no meu barbeiro pé, cara. que limpou o teu bigode? coisa, hein, dá uma olhadinha, Elson, dá uma olhadinha no bigode dele. Que você... Tá parecendo chinês. Você tá com cara de chinês hoje. É isso, eu tava olhando o tempo inteiro e tava tentando, sabe, associar isso daí. Isso aí tá com sabor bigode. Marcondes. Sério, 10 horas e 7 minutos. Gustavo Marques, sabor chinês. Guarani 3-1 diante da Inter de Limeira. Voltamos já, aguardando daqui a pouco o técnico bugrino nesta vitória. Técnico vencedor do duelo, hein? Ganhou do Matheus Costa, ex-técnico do Guarani. Tava louquinho pra dar a volta olímpica hoje, mas vai pra casa chorando o técnico da Inter de Limeira. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Roberto Marcondes. 10 horas e 11 minutos. Daqui a pouco tem Hélio Zenão, técnico vencedor do duelo de hoje no Brinco de Ouro. Terminou agora há pouco o jogo, fechando a 15ª rodada. Guarani 3, Inter de Limeira 1. Ele foi o vencedor. Daqui a pouco o técnico bugrino fala conosco aqui no nosso Fim de Jogo, porque agora vamos ao comentário final.
Agora, o comentário final. Roberto Marcondes. O comentário final que terá a participação do trio, né? Do Elson Mariano, Gustavo Marques e comigo também. E eu abro esse comentário final sobre essa vitória do Guarani diante da Inter de Limeira por 3-1. Vitória justa. Quem mais procurou o jogo foi o Guarani, muito embora suas limitações explícitas, mas a vitória foi merecida e justa. Voltou a vencer depois de 4 rodadas, vitória importante. Importante também a recuperação do Luca, que fez um belo jogo e marcou, inclusive, sofreu o pênalti e marcou o primeiro gol nessa vitória por 3-1. Elson. O que eu deixo de comentário aqui é essa superação que o Guarani teve, né? O Guarani começou num jogo xoxo, um jogo meio capenga, assim. Se impôs no segundo tempo, foi muito bem, venceu o jogo merecidamente. Guarani 3, Internacional 1. Vitória convincente, o Guarani soube se comportar, o Guarani quando precisou marcar, marcou, vence por 3-1. Mais uma vez falando, a única coisa que compromete nesse time, que assusta para as demais rodadas, é o sistema defensivo. Tirando o resto, hoje o jogo foi tranquilo, o Guarani mereceu a vitória. Esse é o comentário final de Guarani 3, Inter de Limeira 1. Comentário final. Estamos aguardando o início da coletiva do técnico Hélio Cizenando, que certamente está feliz da vida, voltou a vencer. Dá tempo para a ficha técnica ou não? Dá tempo? Dá tempo? Então vamos lá com a ficha técnica do jogo de Guarani 3, Inter de Limeira 1. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro Série C, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, jogo que começou às 7h30 da noite. Guarani foi escalado com o Kaique França, Inayan, Maurício Antônio, Rafael, Emerson, Luiz Otávio, Cauã Jesus, Isaac, João Paulo, Cachoeira e Luca. Os gols do Guarani foram marcados por Luca aos 34 minutos do primeiro tempo, Cauã Jesus aos 20 minutos do segundo tempo e Guilherme Cachoeira aos 45 minutos do segundo tempo. Vitória do Guarani. O gol da equipe da Inter de Limeira foi marcado por Romarinho aos 37 minutos, gol de empate do primeiro tempo. O árbitro da partida foi o Marcelo de Lima Henrique do Ceará. Algumas mudanças feitas pelo técnico Hélio Cizenando. Ele tirou o Cauã Jesus, colocou o Matheus, tirou o Isaac, colocou o Natan Melo, tirou o Luca e colocou o Neto Costa, tirou também o Cachoeira para a entrada de Rafael e Emerson saiu para a entrada de Renan Castro. 3.948 foi o público no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eles assistiram a vitória e a volta do Bugre à vice-liderança do Campeonato Brasileiro Série C. Essa foi a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. A ficha técnica de Guarani 3, Inter de Limeira 1, 10 horas e 15 minutos, aguardando a entrevista coletiva do técnico Hélio Cizenando. Um abraço, Gustavo Marques. Até o dia 10, para Guarani e Anápolis. Anápolis venceu o jogo também, venceu fora de casa por 4-1. Mas em linhas gerais, não, Elson, foi uma vitória importante. Depois de 44 dias que não ganhava, ganhou hoje. Ganhou, convenceu, vice-líder, recuperou o Luca, que eu achei muito legal também, essa questão do Luca ter tido uma produção importante, saiu como titular, fez gol, sofreu pênalti, trabalhou bem essa bola, buscou jogo. Teve alguns erros, né? O time do Guarani tem suas limitações graves, né? Sorte dele que o campeonato é muito ruim, tecnicamente, né? Mas em linhas gerais, o importante foi a vitória por 3-1, né? Que dá esse fôlego fundamental pro time, né? Sem dúvida, né? Esse foi, assim, só pra gente analisar num contexto todo, o 47º jogo envolvendo as duas equipes, né? O Bugre tem uma vantagem, né? Venceu com esse agora 17 jogos, teve 19 empates, 11 vitórias da Inter e assim, até numa coisa é meio equilibrado, né? As goleadas que já tiveram entre Inter e Guarani, as duas foram por placar de 5-0. Uma vez lá, o Bugre ganhou lá e a outra vez o Inter venceu o Guarani pelo mesmo placar de 5-0. Então, são coisas que mostram um equilíbrio já de muitos anos nas equipes.
mas hoje vamos e convenhamos. O Bugre agora no segundo tempo botou o pessoal da Inter pra correr atrás. O pessoal do Inter teve que correr bastante, mas não conseguiu, tanto que tomou o terceiro gol já no finalzinho da partida. É isso aí, o segundo tempo totalmente diferente em relação ao primeiro, muito diferente. O time continuou com posse de bola, com volume de jogo, mas foi muito mais ativo, foi muito mais ousado com relação à finalização e realmente uma vitória importante por 3-1 diante da Inter de Limeira, agora há pouco no Brinco de Ouro. E lembrando que a classificação após 15 jogos da Série C, Brusque líder 27, segundo é o Guarani com a vitória de hoje, o Guarani com 26 pontos, terceiro é o Botafogo da Paraíba 25, Inter de Limeira 25, Santa Cruz 24, Paysandu 23, Maringá 23 e Ferroviária 22. Eu vou dar uma olhadinha aqui com o nosso placar ao vivo Futebol Interior Rivalo. Mude para Rivalo. Deixa eu ver aqui, né? Para que você tenha, com relação à próxima rodada, o Guarani jogará no dia 10, que é uma segunda-feira, 10 de agosto, jogo às 8 horas da noite em Anápolis, né? E lembrando que, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que nós estamos eu não lembro agora exatamente como é que está a equipe de Anápolis no campeonato. A classificação de Anápolis, deixa eu ver aqui. Anápolis é o vice-lanterna. Vice-lanterna com 12 pontos, mas vem de uma vitória, né? Goleou fora de casa. Venceu por 4-1 Volta Redonda, né? E o Volta Redonda na 15ª colocação. A Anápolis buscando, evidentemente, a recuperação do campeonato. Você está durante, Felipão. Esse Felipão, quando eu falo com você que é o camisa 10, porque ele é camisa 10, olha lá. Você está observando agora os resultados da 15ª rodada e o Anápolis é o 19º com 12 pontos, né? Com 3 vitórias, o que isso representa mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando em Anápolis, uma bela cidade de Goiás. E representa que pela pontuação, o Guarani é o favorito. Concorda ou não? Mesmo jogando fora do Brinco. Sem dúvida, tem que buscar 3 pontos lá, o que é muito importante pro Guarani, porque a gente começa já projetar e pensar lá na frente, né? Ele tem 14 pontos a mais, não é isso? Exato. 14 pontos, ele tem o dobro de pontuação do adversário. Ah, mas joga fora de casa, dane-se. Ué, ele é o favorito, meu. Ele tem que se posicionar como favorito do jogo. Assim ele vai consolidar. Porque nós estamos chegando também já no final da primeira fase. Não estamos? Que em 15ª rodada tem mais a 16ª, 17ª, 18ª e a 19ª rodada, que é a última. Vou ver aqui na última rodada, Guarani e Brusque, no Brinco. Dia 29 de agosto. É exatamente isso que você está falando. Um mês para acabar o campeonato, a primeira fase, irmão. O Guarani precisa fazer pontos aí, porque vai ter jogos difíceis pela frente. Falta um mês para terminar a primeira fase do campeonato. Que depois de uma outra competição, esse mamão com açúcar, esse índice técnico baixíssimo que nós temos aqui, isso já era. Não dá para ficar mais 45 dias sem vitória, não, hein? Olha aqui, 16ª rodada, o Guarani joga fora contra o Anápolis, certo? Um jogo fora. Anota aí, por gentileza. Fora, 1. Vou aqui. 17ª rodada. Que agora é a hora dos cálculos. Aí jogará em casa, no dia 17. Casa, contra o Ipiranga. Certo? Que pode ser o jogo da classificação. Aí vamos para a 18ª rodada. 18ª rodada. Tá aqui. O Guarani jogará contra o Ituano, aqui do ladinho. Fora. Ele faz 2 jogos fora e 2 em casa. Sendo que tem o Ipiranga e o último jogo contra hoje o líder do campeonato. Aliás, ele tem mais um jogo fora, que é no dia 22. Botafogo da Paraíba. Então ele tem que estar na 17ª rodada classificado entre o G8. Não interessa que tenha o chaveamento, vou pegar, eu sou o 7º colocado. Tem que ficar entre os 8. Certo ou não, Elson? Certo. E além do que, o Botafogo da Paraíba e o Brusque, que são 2 jogos fora, entendeu? São 2 jogos difíceis. Não, o Brusque aqui. O Brusque aqui. O Botafogo que é fora. O Botafogo que é fora. Ele tem certo. Ituano fora. Certo. O Guarani tem Ituano. Olha aqui. Ele faz só o jogo em casa, só. Ó, 16ª rodada. Anápolis, certo? Estamos aguardando o Hélio Zenando. 16ª rodada, 1 fora. 1 fora. Vamos para a 17ª rodada.
17ª rodada. Tô aqui no placar ao vivo, futebol interior, Rivalo. Em casa. Tem um fora, um em casa. Vamos pra 18ª. Rapaz, a vitória hoje foi fundamental. Fora de casa. Ele faz 18ª e a 19ª rodada. 19ª contra o Brusque aqui. É isso aí. Ele tem 2 jogos fora e 2 jogos em casa. Ipiranga e Brusque, fora Anápolis e Botafogo da Paraíba. Ele tem, portanto, 12 pontos. Certo? 12 pontos. Vai correr atrás de 12 pontos. 12 pontos. Se ele vamos colocar essa média de 4, dessa última média de 5 jogos, de 15 ele conquistou 5. Se ele conseguir mais 5, ele vai a 31. Ele foi a 26 hoje, não foi? Foi. Então, mais 5, 31. 31 ele está entre os 8. Porque se você pegar o Ipiranga, é o 9º colocado com 21. Ele tem mais 15. 36. Ele não ganha 36. Então, se ele ganhar 2 jogos, ele está dentro. Olha a importância do jogo de hoje. A vitória de hoje. O empate ia ser horrível. Porque tem o Botafogo e o Anápolis que vem de vitória, de 4-1, e querendo evitar, evidentemente, o rebaixamento. E não só a importância da vitória na pontuação, para a própria equipe, para começar um trabalho de reestruturação psicológica dos jogadores, sabe? Aquele incentiva que no próximo jogo do Bugre em casa a torcida compareça para apoiar o time. É uma série de fatores da importância do jogo de hoje, né, Marcondes? E nesse momento, eu nunca fui favorável a esse tipo de... quem quer ser campeão não escolhe adversário. Se você puder escolher o adversário, é legal. É bom. Faz parte, né? Mas na situação que o Guarani tá, olha só como é que é o prejuízo dos 4 jogos sem vencer, né? Hoje ele não tem mais esse lance de, eu vou escolher minha posição. Ele não consegue mais hoje. Porque se ele for nessa aí, ele corre o risco de ficar fora. Porque o 9º colocado é o Ipiranga com 21. Tá muito justinho o campeonato. Então é perigoso. E ele vai ter os confrontos, né? Ele tem confronto com o Botafogo, Brusque e o Ipiranga, que é o 9º colocado hoje, querendo vaga para o G8. E de 4 jogos finais, ele tem um desesperado, que é o Anápolis, que é o vice-lanterna com 12, e está a 3 pontos da equipe do Barra, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E tem 3 confrontos. Tem Botafogo, que hoje é o 3º, com 25. Ele tem Ipiranga, que é o 9º hoje com 21, e tem o Brusque, que é o líder com 27. Mas o Brusque pode chegar aqui já na liderança e com a classificação garantida. Pode. Mas ele não vai colocar, vou colocar um time reserva na última rodada. Não acredito nisso. Por causa que o Brusque tem o direito hoje, olha só, o Guarani não tem direito hoje, ele não pode escolher o adversário em razão dos 4 jogos ruins. Mas o Brusque, como líder hoje, se o Guarani fosse líder, ele teria o direito de escolher. Falou, peraí, tô na liderança, vou ver quem eu pego. Mas só que você, olha só, o primeiro pega o 8º, é isso? Ou são 2 grupos de 4? Do grupo de 2. Então, Brusque, Ferroviária, não é isso? É 1-8, 2-7, não é isso? Que isso, olha só. Como é que você vai pegar, de repente você pega uma Ferroviária como adversária? É complicado. O ano passado não teve problemas? Não foi contra o Brusque e contra a Ponte? O ano passado tinha a chance de escolher o grupo mais fraco. Mas aí acabou empatando o último jogo e pegou o grupo mais forte, teoricamente, né? Então. Mas hoje ele não pode mais... Olha o estrago. Só se ele ganhar, desses 4, ele ganhar 3 jogos. Anápolis, Ipiranga e Botafogo, um exemplo. Ou o Brusque na última rodada. Aí tudo bem. Aí ele pode até terminar como líder. Então ele tem que recuperar o estrago que ele cometeu nesses últimos jogos do campeonato. Pô, e o Hélio Fernando, hein, velho? 10 e 26. Só porque ganhou, tá passando perfume? Não precisa. Não, fazer bigode, você não é o cara mais recomendável para falar sobre isto. O Hélio ainda não falou, vamos aguardar aqui o Hélio Fernando. Tem alguma previsão aí, Filipão? Felipe Marques? Nenhuma previsão?
Estava marcado para as 10h10. O que acontece? São protocolos da CBF, certo ou não? Protocolos. Marcada entrevista coletiva pós-jogo, técnico Hélio Cizenando. Dia 27 de julho, 26, às 22h10. Esta era a previsão, protocolo da entrevista coletiva do técnico Hélio Cizenando. Mas o tempo já passou, são quase 10h30. Estamos aguardando aqui o técnico... Hã? Agora vai. Hélio. Hélio com E, não tem um H. Hélio Cizenando foi bem hoje. Gostei. Apesar de ter escalado o time errado, na minha opinião, né? Eu não botava fé no Luca hoje. E o Luca foi bem, pra mim, o melhor jogo dele no campeonato. A qualquer momento o técnico Hélio Cizenando vai falar com os jornalistas. Você vai acompanhar aqui no FA Play, som e imagem, no melhor do futebol. Nessa vitória diante da equipe da Inter de Limeira por 3-1. Repito, com os gols de Luca, que sofreu o pênalti e foi claro. Aí logo em seguida empatou a Inter de Limeira, que foi pênalti claro. O Guarani depois virou com o Cauã Jesus, 2-1. E fechou a vitória com o Cachoeira, 3-1 aos 45 do segundo tempo. E só pra informar o torcedor, só pra a gente falou do Guarani fora, Guarani em casa e tal. Olha, a agenda do Guarani é a seguinte: dia 10 de agosto, é uma segunda-feira, 20 horas. Guarani joga lá em Anápolis, né? Joga lá em Anápolis. Na outra segunda-feira, dia 17/8, também às 20 horas, o Guarani joga no Brinco contra o Ipiranga. Hoje é isso, nono né? colocado, isso. Isso, né? E aí, na sequência, no dia 22, Botafogo. Sábado, Botafogo da Paraíba, lá na Paraíba. Isso. Entendeu? E depois joga em casa, fechando aí no dia 29, esses jogos do sábado, tanto contra o Botafogo, contra o Brusque, são jogos às 17 horas. Porque já a última rodada, tudo no mesmo horário. Exatamente, tudo no mesmo horário. Aquela bobagem que a CBF faz, Federação, todo mundo faz esse lance da última rodada, mesmo horário. Até parece que todo mundo vai jogar no mesmo horário. Quem joga no mesmo horário é só o líder do campeonato, que não tem mais nenhum risco. Os demais, meu amigo, vai tudo com a corda no pescoço. Atrasa. E paga multa, mas não tá nem aí também. Não. Né? Voltamos a falar sobre o jogo, dessa vitória, enquanto está aguardando a entrevista coletiva do Hélio Cizenando, técnico vencedor, nesse duelo contra a Inter de Limeira. Vitória por 3-1, uma vitória justa que recoloca o time numa posição privilegiada no campeonato, vice-líder com 26, sempre teve essa oscilação com o Brusque, principalmente nessa briga de posições, né? O Guarani que ficou entre quinto e sexto colocado, devido a uma série de resultados ruins, né? Com jogos ruins sem somar pontos efetivamente, né? De 4 jogos tinha conquistado só 2 pontos, hoje voltou a vencer no campeonato. Vitória fundamental, vitória importante, 57,8% de aproveitamento. Isso você acompanha ao vivo, aqui no Placar ao Vivo do Futebol Interior, né? Sempre em nome de Rivalo. Mude para Rivalo, site de maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Vamos aguardando aqui, estamos aguardando a entrevista do técnico bugrino e falar um pouco mais desse jogo. Eu gostei muito, Elson, Mariano, gostei do lateral esquerdo, do Emerson. Até achei que ele ia sofrer bastante. Hoje ele sofreu um pouco na marcação, mas teve um corredor interessante. Miolo de zaga ruim, limitado. Você tem um lateral direito que o Guarani não acerta o lateral direito, não tem. Né? O Inayan, horrível. Você tem um meio de campo muito frágil. Hoje o João Paulo, ele apareceu pouco, deveria aparecer mais. Lembrando que no último lance, no gol do Cachoeira, ele tocou errado. Quem arrumou a jogada foi o Cachoeira. Ele jogou atrás. Como é que pode o camisa 10 jogar no contra-pico? Imagina se tá 1-0 para Inter. Chegando o Hélio. Passou o Luciano, nosso assessor de imprensa. Vai abrir a coletiva de imprensa. imprensa. Tá com cara de bravo, velho. Você ganhou o jogo 3-1, irmão. Sorte, sorriso aí. Gostou, né? E esse microfone, essa capinha de microfone do Guarani, ela é horrorosa. Hélio, boa lá. noite. Hélio Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Se você falasse um pouco dessa vitória, muito importante para o Guarani, não só na tabela de classificação, mas pelo seu vestiário, questão de confiança. Em especial, você falasse do volante Luiz Otávio. Chegou semana passada da Série D do Brasileiro, disputou o Paulistão pela Série A2. Foi uma indicação sua ou foi uma oportunidade de mercado? Obrigado. Boa noite a todos.
Acho que a vitória vem para trazer a confiança de volta, né? Tivemos um lapso lá contra o Paysandu, né? Lá que foi tudo ruim lá contra o Paysandu, não foi. Fizemos um grande primeiro tempo. Segundo tempo saiu meio da rota, mas conversamos bastante, nos cobramos bastante, né? Não só a comissão, mas jogadores também. Deixamos de pontuar um jogo importante. E nós tínhamos a responsabilidade muito grande de fazer o resultado em casa, né? Esses 3 pontos para a gente manter lá em cima e quanto antes poder já estar classificado e organizar bem a segunda fase da competição. Em relação ao Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio trabalhou com o Marcelo Marelli, que é auxiliar da casa. Nós estamos há muito tempo procurando esse primeiro volante, o substituto para o Farias, com pegada, né? O cara é jovem, com fome, né? O Guarani tem uma tradição há muito tempo de sempre trazer jogadores, né, de equipes menores que acaba dando certo aqui, né? A gente vai lembrar, eu vou falar só um, que é o Edilson Capetinha, o Clóvis que veio do América, Marco Antônio Bradeiro do Botafogo. Então a gente sempre procura dar essa oportunidade. Esses meninos vêm com muita fome, né? Um cara que vestiu a camisa do Guarani para ele vai mudar ele de patamar. Se você olhar a carreira dele, só jogou em pequenos clubes. Então ele fez um ano muito bom na Série A2 e fez uma ótima Série D. Nós acompanhamos também os analistas de mercado, depois que o Marcelo indicou. Eu assisti os 2 jogos deles na Serra Branca contra o Uberlândia e caiu certinho. Ele não jogaria, né? Mas aconteceu o caso com o Farias, né? E ele teve que jogar. A opção que a gente precisava de um cara que marcasse forte e caiu muito bem. Hélio, boa noite. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Você teve 2 semanas para trabalhar e você fez ajustes que o time hoje ficou redondinho, né? Voltou a vencer. Eu queria que você falasse alguns detalhes importantes, a volta do João Paulo, que dá uma cara totalmente diferente para o time, e sobre outros 2 jogadores especificamente, que são atletas que a gente já elogiou muito, até em outros clubes. O Rafael, eu percebi que quando ele deu aquele passe, tirando aquela bola, ele foi te abraçar especificamente. O que você pediu e trabalhou com ele? Porque essa mesma dupla de zaga não tinha funcionado naquele jogo contra o Ituano. E hoje eles foram muito bem, tanto o Maurício Antônio e o Rafael precisava disso, que no ano passado ele foi bem, e esse ano ele não estava bem. E também sobre o Luca, porque o Luca hoje fez um grande jogo, você tinha até me falado que o Luca estava treinando muito bem, você deu oportunidade para ele, então eu queria que você falasse sobre essas situações. Nas 2 semanas, né, a gente tinha que tranquilizar bem a equipe, né? E eu sou um treinador que quando tem derrotas ou vitórias, né, eu já venho determinado quem que eu vou mudar, quem que eu vou trocar, né? Não sou um cara de ficar lamentando, né? A gente tem que trabalhar, né? E já começamos a trabalhar desde o início com o Rafael e o Maurício durante essas 2 semanas. O Rafael já mostrou aqui dentro que fez bons jogos, né? Estava meio sem confiança. O que eu trabalho com o Rafael é para ele acreditar mais nele, né? E eu acho que está faltando. Foi isso, e quando ele veio aqui, eu falei, você joga pra caralho e tal. Né? Tanto que o cabeceio dele é bom demais. Ele deu um cabeceio que já deu o contra-ataque ali. Então foi meio em cima disso. Estou pegando muito no pé dele em relação ao jogo aéreo. Ele tem que comandar o jogo aéreo. E depois do jogo confiança, né? Que a gente falou, você tem condição, daquelas 2 bolas de confiança, você tinha condição de tirar. Então a gente se cobra, é um moleque trabalhador demais, né? Busca oportunidade e graças a Deus hoje ele fez uma baita partida. É um jogador rápido, ganha duelo. Né? Daqui a pouco vai melhorar mais ainda, trabalhando pelo lado esquerdo, não é a perna boa dele, mas fez grandes coisas. Em relação ao João Paulo, a gente esperava, né? A gente monta uma equipe, mas, como se diz, a cereja do bolo precisava do João, né? A gente teve um cuidado com ele, deixamos até treinamento. Não, você vai pro jogo, às vezes. Teve dia que nós tiramos ele do treino, ele é teimoso, às vezes ele quer ir, né? Ele machucou assim, tivemos que tirar. Mas ele suportou bem, ele foi malandro, é um cara cascudo, foi até o final ali, ele se guardou, mas ele, na verdade, nos ajuda bastante. O Luca vem trabalhando muito, né? Trabalha demais, cara sério, dedicado, durante o treino ali direto, depois acaba o treino, vai bater falta, vai bater pênalti. E essa semana as bolas dele entrou demais, cara. Essa semana as bolas do Luca estavam entrando demais, coisa que não vinha acontecendo. Então deu bastante confiança para ele e confiança para nós também. Professor, boa noite. Você sempre me derruba, hein, Breno? Boa noite, é a segunda vez que ele me derruba. Tudo bem, professor? Boa noite. Israel Moreira aqui da Rádio Central. Professor, eu queria voltar novamente a falar do seu meio-campo, principalmente. Hoje um meio-campo diferente, né, com a entrada do Luiz Otávio, João Paulo, que não vinha jogando, e o Cauã Jesus e o Isaac. Eu queria que destacasse dessa vez os dois, Isaac e Cauã Jesus.
possivelmente pela entrada do Luiz Otávio, liberou os dois, jogaram muito bem. O Isaac fez uma belíssima, principalmente no segundo tempo, fez um belo segundo tempo. O Cauã fez uma boa partida todo o jogo. Se destacasse o seu meio-campo diferente, já destacou o Luiz e o João Paulo, eu queria falar desses dois, Cauã Jesus e também o Isaac, por gentileza. E se colocou uma dúvida na cabeça do professor aí, Carlos Eduardo voltando semana que vem, na próxima partida, o William Farias se retornar, como é que já pensa aí nesse meio-campo com várias opções agora? Obrigado. Eu acho que vai nos dando bastante coisas, né? A volta do Carlos, a volta do Herbert. A gente trouxe o Brito também, que é uma contratação, a gente espera muita coisa do Everton Brito também, são contratações boas, né? O Isaac, né? A gente precisava, como se diz no futebol, a gente precisava de um pitbull, né? Na frente da área, que é o Luiz Otávio, e do Isaac que jogue, né? O Isaac não tem essa pegada, porque tem o Carlos, que tem o Luiz Otávio, que tem o Farias, ele é o cara da bola, né? Então ele ficou perto ali, é um cara, para mim, é uma qualidade técnica tremenda, né? Ele aproxima bastante do João, combina muito com o João. Então acho que com a posicionamento do Luiz Otávio ali, né, fazendo aquele cão de guarda, deixou muito fácil para o Isaac tranquilizar. E eu falei para eles, tinha que rodar a bola, tinha que ter paciência para não ficar dando a bola para ele de Limeira. Então foi isso que nós trabalhamos, o Isaac faz muito bem isso. O Cauã Jesus é um motorzinho, né? Você põe ele aberto, você põe ele fechado, ele cumpre função e tecnicamente é muito bom, é forte. O jeito que vocês vêem ele jogando, ele treina, sempre em intensidade alta. Então a gente sempre espera coisas boas do Cauã Jesus e ele foi merecedor, que ele fez o gol também. Hélio, boa noite. Vinícius Sabarca, TV Bandeirantes, parabéns pela vitória. Essa vitória ela vem num momento muito chave da competição, né? Para o Guarani não precisar depois buscar os pontos nessas últimas 4 rodadas. Eu queria saber a importância desse triunfo em relação ao aspecto mental do elenco, né, que praticamente encaminha a classificação aí para a próxima fase, e também esses próximos 4 jogos, a importância desses confrontos para o Guarani tentar terminar pelo menos entre os 4 primeiros colocados. Tirou um peso grande, né, das costas, né? Chegar logo na pontuação que nós desejamos, né? Fomos a 26, precisamos chegar a 30, né? No começo da apresentação nós falamos sobre isso, nós temos 15 pontos para disputar, nós precisamos de 10. Para ficar tranquilo e pensar nos confrontos da reta final. Então, acho que foi muito importante. Qual que é a outra pergunta? Os 4 jogos. Os 4 jogos, né? Vamos pegar o Anápolis fora, um adversário que ganhou o último jogo, ganhou bem. Estudar bem também, saber jogar lá também, para, se puder, a gente fazer um grande jogo lá. Boa noite, Hélio. Beto Toledo, da Rádio Preta Guarani. Hélio, o Matheus ele veio num 4-1-4-1. Ele já vinha jogando há algum tempo assim, mas hoje com 2 homens um pouco mais de movimentação, né? Diferente dos 3 volantes. E me pareceu, não sei se você vai concordar, que você meio que espelhou ali com o Emerson, com o Luiz Otávio também um pouquinho mais recuado. Parecia um 4-1-4-1, porque o Cauã também voltava para a linha, formava uma outra linha de 4 com o Cauã e o Cachoeira defendendo, né? Enfim, foi uma movimentação diferente. Eu achei, me chamou a atenção a movimentação do Cachoeira para o lado esquerdo, a movimentação do Cauã do lado direito e essa pressão de saída de bola. Eu até comentava na rádio que talvez o melhor sistema defensivo do Guarani hoje tenha sido a pressão dessa linha de 4 em cima do time do Inter, que fazia eles se livrarem da bola muito rápido. Queria que você comentasse um pouco desse novo modelo do Guarani, com essa pressão mais alta, se o Luca também, a movimentação dele pressionando o zagueiro funcionou, enfim. Falasse um pouco sobre essa movimentação do Guarani. Eu acho que o Matheus que tinha informação daqui, né? Ele não joga assim. Ele joga sempre, estava jogando sempre com 2 médios, um primeiro volante, extremo e um 9. Eu acho que ele teve informação, acho que ele sabe do jeito que a gente joga. A gente vem jogando com 4 no meio de campo, qual alterna. O Cauã dá para você alternar ser extremo, dá para você alternar entrar por dentro, que eu gosto dessa aproximação. E o Claudinho não vinha jogando, né? A gente achou que jogava Romarinho e o Bochecha, né? E o Emerson, isso. E era um atacante que entrava lá, né? E jogar assim com o Claudinho, não imaginava que ele fosse fazer isso. Então acho que o nosso já era natural, ele conhecia, se ele quis espelhar, talvez. Mas para mim, assim, ele tinha muito mais informação, né? E a outra pergunta é sobre a gente trabalha muito essa pressão alta, né? Nós sabíamos que eles têm a dificuldade também de pressionar, eles iriam dar a bola pra gente. E foi muito bem feito, o Luca foi bem também. Às vezes não dá para exigir tanto do João, ele estava voltando, né? Mas funcionou bem, tanto o Cachoeiro e o Cauã pressionando bastante. O Luiz Otávio já encaixa bem, ficou muito bom ali. Obrigado, Hélio. Terminou agora, de repente, a coletiva do Hélio se zenando assim. Ué, sério?
Rapaz do céu. Mas, enfim, desligou a entrevista coletiva do técnico do Guarani. O Elson, a impressão que eu tenho é que o Hélio, nessa vitória por 3-1 da equipe da Inter de Limeira, né? Ele se posicionou, ou seja, tá feliz, tá leve o técnico bugrino, né? Tem as convicções dele. O importante foi justamente como ele destacou a respeito do Luca, né? Dessa recuperação do jogador e evidentemente enaltecendo o trabalho que ele faz no dia a dia com o Guarani, né? Foi exatamente isso no que girou a entrevista dele, né? Falando sobre o trabalho que ele faz até com cada jogador, das decisões que ele tomou hoje, né? E aquela velha história, né? O técnico, quando faz mudanças que surtem efeito, é legal. Hoje não foi tanto o caso das mudanças dele ter surtido efeito, né? Foi mais pela insistência dos jogadores, pelo desempenho, por pensar na classificação, talvez, né? Numa melhor colocação na tabela. Mas o que o técnico falou ali foi um retrato do que foi o jogo de hoje. Ele enalteceu o time dele empenhado mais no segundo tempo. Que é o dever dele, proteger o grupo. Exatamente. Elson, um abraço até o dia 10. Um abraço até dia 10. 10 é o jogo contra o Anápolis em Goiânia. Exatamente. Às 8 horas da noite, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E confirmando, um abraço, boa semana pra você. Tchau. Tchau. Muito bem. É o seguinte, 3-1, venceu o Guarani diante da Inter de Limeira. Vitória importante, vice-líder do campeonato. Próximo jogo será no dia 10 em Goiânia contra Anápolis. E aqui na Rádio Futebol Interior, no F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Amanhã tem bola rolando também, tem Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem jogo da Ponte, hein? Aqui com os Corsato e o Franklin. Felipe Marques amanhã está junto aqui com a galera, né? Mais uma, tá ficando rico o Felipão. Felipe, um abraço pra você, boa semana. O craque da mesa aqui nossa. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, parabéns Guarani, hein? Vitória fundamental e vitória justa por 3-1 diante da Inter de Limeira. Tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.